Fala, planeta! Aqui é Jaqueline Meirelles e você está no Planeta ESG. Gente, o papo de hoje está imperdível. Eu vou falar sobre ESG no futebol, mas com o presidente de um grande clube. E ele vai falar sobre compliance, ele vai falar sobre sustentabilidade, vai falar sobre inclusão, tudo isso são projetos, todos esses três assuntos são projetos desse grande clube de futebol. Então, se você gosta do assunto, continua por aqui e compartilha esse vídeo e esse conteúdo com seus amigos. Se inscreve no canal, ativa o sininho, marca lá o joinha, aperta seu dedo várias vezes ali para poder curtir, porque isso dá engajamento. E coloca aqui nos comentários também os próximos assuntos que você quer, tá bom? Eu vou receber hoje o nosso presidente do São Paulo Futebol Clube! Ei, tudo prazer, bom, Júlio? Prazer, Jaqueline, prazer estar aqui no Planeta ESG. Eu estou muito feliz, porque não é tão fácil a agenda do dia a dia. Revendo aqui o Wagner também, o pessoal na produção. Estou muito feliz, estou à disposição para a gente bater um papo interessante, que uma pauta tão importante para a sociedade e um clube de futebol, ele é parte integrante das mudanças e transformações. Então, nosso papo aqui nos bastidores estava muito gostoso, né? Porque no final das contas é todo mundo de televisão. Né? Você de televisão, de rádio, Wagner também. Eu não fui de rádio, mas eu fui de televisão também. A gente acabou se encontrando em bastidores de várias emissoras. Verdade. Mas isso foi assim ao longo da sua vida, né? Fala um pouquinho daí. E como é que foi esse papel seu dentro do futebol, desde a sua infância? Porque hoje você sendo presidente, né, tão popular e falando para um público tão grande, né, lotando o estádio toda hora, como é que começou isso? Eu sei que você fala isso sempre, né, mas aqui no Planeta ESG é fundamental você falar sobre isso para a gente falar sobre o engajamento dessa causa. É isso aí, Jaqueline, com prazer. Eu na verdade... Me chama de Jaque, por favor. Jaque, tá bom. Então, Jaque, a minha origem é torcedor, sou torcedor do São Paulo. Então, eu desde o meu início, infantil ainda, crescendo, eu ia ver jogos do São Paulo na arquibancada. Então, meu amor ao São Paulo, ele é da infância. E foi se acumulando, foi se Seu pai crescendo. Também, né? Ele fez parte disso. Meu pai me fez, hoje é um saudoso, que me faz uma falta incrível, me levou no estádio. E o meu amor ao São Paulo é uma coisa que começou muito cedo. Aliás, eu sempre digo que o amor a um clube é o amor inicial. Antes de você pensar numa namorada, numa noiva, para depois casar, você casa com um time de futebol. E um garoto que vê aquele estádio, aquela torcida, eu vi aquela camisa, e eu comecei a amar o São Paulo. Jamais imaginei que um dia... aquele cara da arquibancada, sem ser filho de um conselheiro famoso, sem ser indicado por diretores, sem ter uma história no clube, chegasse nessa posição. Mas eu cheguei exatamente por esse torcedor. Sua família é toda São Paulina? Não, eu tenho meu pai saudoso São Paulina, minha mãe que está muito doentinha é São Paulina, minha irmã São Paulina, mas eu tenho um irmão que é corintiano, que é o mais velho. Como é que faz essa guerra dentro de casa? E o que faleceu, meu irmão infelizmente faleceu, santista. Foi uma coisa natural, porque meu pai deixava todo mundo livre, né? E um tio meu, que era corintiano, fez a cabeça do meu irmão mais velho. E o meu outro irmão que faleceu, que era santista, via o Santos de Pelé e não teve jeito. E se apaixonou. E eu acho que meu pai viu, falou, puxa vida, agora o terceiro filho, eu tenho que apostar tudo disso. E me levou para ver jogos. E eu assistia videotape, antigamente, televisão branco e preto com ele. Mas quando eu assistia, primeiro que São Paulo tem o nome da nossa cidade, do nosso estado. Eu me apaixonei pelas cores, pela camisa, pelo meu jogo de botão. E ali foi uma coisa que o meu pai teve a certeza e a convicção que ele tinha conseguido um êxito com um dos filhos. Quem diria, né? Que esse filho que ele pegou e puxou lá, que ele abduziu ali para o São Paulo e um dia se tornaria o presidente desse clube. Ele não chegou a ver, embora ele deve estar vendo, numa outra dimensão. Mas eu devo muito aonde eu estou, aos meus pais, né? Meu pai, minha mãe, minha família, mas principalmente aos torcedores que me receberam e entenderam que lá, representando ele, tem um torcedor. Mas isso é diferente, né, Júlio? Porque como presidente de um clube de futebol e sendo tão popular assim, e trazendo o torcedor tão pra junto, até na sua campanha mesmo, eu me lembro disso, na sua campanha você sempre trouxe o torcedor muito pra junto de você, o público, né, de uma forma geral, sempre muito pra junto, você sempre foi muito acessível, então nunca ficou num pedestal por conta do seu posto ou do posto que você iria adquirir, mas sempre muito perto do público. Por quê? Você acha que de repente isso daí foi da sua natureza mesmo, porque você já foi torcedor, porque você era, né, torcedor de São Paulo desde que nasceu. Você acha que isso daí você tem essa empatia com o público porque você nasceu ali, porque você faz parte, você entende a linguagem deles, o desejo deles? Olha, Jaque,
quando eu tive essa oportunidade, eu já tinha tido a oportunidade de ser candidato, eu nunca quis, eu estava na televisão, depois vou falar um pouquinho rápido disso. Eu assumi, ganhamos a eleição, um princípio, uma filosofia. Eu sempre digo que tudo que a gente faz com convicção, com ideal e com o coração, você tem que fazer com prazer. Então, tudo que eu faço é com prazer. Eu estava agora subindo aqui no prédio, vi um torcedor, ele pede foto, eu faço com prazer, porque eu me vejo como torcedor. Numa época que eu não tinha nem celular para tirar foto. Eu via meus ídolos lá de longe. Não tinha nem como registrar, né? Porque você ficava com vontade, ficava só na memória. Não tinha. Muito depois, começou a ter máquina fotográfica que você mandava o filme para revelar. Você perdia várias fotografias e ficavam 7 dias para revelar aquela ansiedade. Ansiedade para ver que o resultado que foi, né? Exatamente. Aí você perdia a foto. Mas depois veio o progresso, você revelava no mesmo dia. Depois veio para revelar em 1 hora. Você ia no shopping, punha para revelar e almoçar e já pegava. Enfim, então essa questão envolvendo a emoção do futebol, que faz parte da minha origem, é natural. Eu vejo, eu me sinto um torcedor, mesmo quando o momento é ruim, porque o futebol, ele vive de resultado. Então, quando você ganha, você é o excelente. Quando você empata, já é mais ou menos. Quando perde, você é ruim. Mas esse é o emocional, é o passional. E eu que vim da área de comunicação, também comecei no rádio, depois fui para a televisão. Você acha que ser da área de comunicação hoje, na sua atividade, te ajuda muito? Ajuda porque você, primeiro, o São Paulo hoje é o clube mais popular do Brasil, ele se transformou. Mas isso você acabou acontecendo isso por conta do seu conhecimento na área de comunicação, de marketing. Você acha que você trouxe um pouco disso? Eu acho que ajuda, porque a comunicação é um instrumento, mas o conteúdo e a proposta, e o propósito é tornar o São Paulo de todos. É você ter o Morumbi, que é uma casa muito grande, para abrigar torcedores da classe A, B, C, D e E. Na minha campanha, um dia eu estava passando em frente ao Morumbi, e uma pessoa falou assim, puxa vida, eu queria um celular muito difícil dele, muito ruinzinho. Vamos tirar uma foto? Ele estava de bicicleta, eu nunca esqueço dessa cena. E eu parei o carro, tirei uma foto com ele. Aí eu falei assim, você vem assistir jogo? Ele falou, senhor, acredita que eu nunca consegui ver um jogo, porque é muito caro. Ele com uma bicicleta de chinelo, havaiana, e ele com filho. E ele falou assim, eu moro na Paraisópolis, eu não consigo. Aquilo me calou. E nós criamos o setor popular 1 e 2, que hoje é o setor mais barato do futebol brasileiro. Só que lá, eu tenho outros setores... Que dá essa oportunidade para essas pessoas que têm menos condições. Eu tenho outros setores que eu posso cobrar R$400, R$600, que vai subsidiar essa inclusão que a gente faz. E isso passa pelo Planeta ESG. Você incluir socialmente as pessoas. Sim. Então, acho que isso ajuda. A comunicação ajuda você a transmitir. Mas se você também não tem um conteúdo, nada adianta. Eu acho que é um projeto que foi alinhavado com uma equipe, uma diretoria muito boa. Você faz parte no DASP, que é um trabalho que atende os funcionários, colaboradores do São Paulo, que você vê o lado humano daquele cara que todo dia está com você. Seja o porteiro, o cara que corta a grama, ou seja o diretor de marketing, de comunicação. Sim. Então, essa integração com o funcionário, com o torcedor, primeiro é algo que está dentro de mim. Eu nasci no extremo leste de São Paulo. Eu nasci na Zona Leste de São Paulo. Eu conheço bem as dificuldades da vida. Você jogava bola lá? Jogava. Eu infelizmente... Como é que era nesses campos? Era várzea, né? Era várzea. Outro dia, alguns jogadores pais me conheceram, que jogaram comigo, eu jogava na região de Itaquera, Guaianazes, Parada 15 de Novembro, onde eu nasci. Gente, eu fui para Guaianazes uma vez para pegar minha cachorrinha. É longe aqui, Júlio. Pelo amor de Deus, é muito longe. E eu jogava no tempo que tinha campo de várzea. É muito longe. Hoje não tem. Longe, né? Já foi. Ficou tudo perto. O metrô chegou. Mas aquele tempo você tinha vários campos de várzea. Hoje você tem prédios. E os poucos campos que tem são campos sintéticos. Então mudou bastante essa questão da várzea. Então eu joguei muito da várzea, mas aí machuquei joelho, essa coisa, e priorizei. Eu com 13 anos eu tinha que trabalhar como office boy e não continuei algo que eu sabia que não era a minha prioridade. Eu não era bobo com a bola, mas também não seria um grande craque. Então, sonhou em algum momento? Sonhei. Cheguei a estar próximo disso no São Paulo mesmo. Mas para vocês terem ideia, o meu ídolo era o Muricy. Porque o Muricy Ramalho, em 69, 70, ele foi campeão do Dante Leite, que era aqui no Nacional. E o Muricy é um amigo, uma referência, depois jogou futebol, foi um grande jogador e depois um grande técnico. E hoje é meu coordenador de futebol. Eu tive a honra de, ao ganhar a eleição, na campanha eu disse, Muricy, se eu ganhar, você larga a televisão e vem? Ele falou, com você eu vou. E foi a primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei a eleição. Liguei para o Muricy e ele está com a gente lá. Legal esses resgates, né? Porque de repente o cara era seu ídolo, hoje ele está aí junto com você dentro de um trabalho muito
muito importante que ele está realizando dentro de São Paulo também. E eu brinco às vezes, né? Eu vejo o Muricy, era um cara cabeludo, aquelas calças da década de 70, boca de sino, que chamava, e era um cara muito rebelde. Eu falei assim, você é irreverente, rebelde, dá trabalho, mas hoje você tá ranzinza, mas você é um cara, é um grande amigo. É um grande amigo, o Muricy é um irmão que eu tenho, e isso faz a gente ter uma corrente do bem dentro do futebol. Claro que nós vamos brigar pelas cores do São Paulo, em qualquer estágio da vida. Mas naquele momento eu tinha que formar um time bom. E cheguei no momento do São Paulo com muita dificuldade. Dívidas, processos na FIFA, um clube desorganizado, uma herança terrível. E eu só assumi essa missão, porque na pandemia, em 2020, eu fui lançado candidato, eu sentia que a área de comunicação, televisão principalmente, estava mudando. Eu já estava querendo fazer uma transversão, uma mudança de comportamento profissional. E eu falei, poxa, chegou uma missão para mim. A missão do meu amor infantil, do meu amor de adolescência, do meu amor da juventude e da maturidade. E aí eu abracei essa causa. E eu disse na minha posse, Wagner e Jaque, uma coisa que eu jamais esqueço, as pessoas podem resgatar isso. Eu falei assim, eu ganhei eleição não para ter um quadro bonito na parede, porque todos os ex-presidentes têm quadros. E é bonito, são as galerias. Mas não me interessava isso. O que vai me interessar é deixar um legado. Se vai ganhar ou perder, eu não sei. Eu só sei que em 2021, o São Paulo ganhou um campeonato depois de muitos anos. Em 2022, foi 2 vezes finalista e uma semifinal da Copa do Brasil. E agora em 22 está numa final. Ou seja, o time é competitivo com crise financeira e com dificuldade. 22, né? 23 está numa final. 23, desculpa. 22 chegamos em 2 finais, não ganhamos, e chegamos numa semifinal. E 23 estamos na final. Eu me lembro muito bem que lá na época da sua campanha você falava muito de compliance. Não se falava em compliance em futebol, no mercado do futebol. Isso você deve ter trazido lá da sua referência, né, corporativa, lá da emissora que você estava. E você acabou trazendo isso para o futebol e as pessoas não entendiam muito bem o que significava. E hoje você está trabalhando realmente a transparência dentro do São Paulo, que é o G do ESG, que é a governança, né? E o São Paulo hoje, ele também é uma referência. Outros clubes também são, mas o São Paulo é uma referência. É o primeiro clube de futebol que se tornou signatário do Pacto Global. E isso tem uma relevância muito grande, porque você está comprometido com as áreas ambientais, sociais e de transparência de gestão. Então, como é que você percebe, como é que você sente que... E de onde você tirou que precisaria profissionalizar isso, determinado setor, assim, assado? Porque você trouxe muitos profissionais da área corporativa para dentro do futebol, né? Você acreditava nessa mudança? Sim, já que o futebol, ele é uma indústria, é um produto também. Claro que tem um componente da disputa. Mas existem mudanças, né? Sim. Mudanças de gestão, uma forma de... você tem que fazer uma ruptura. Se você tem um modelo que não está dando certo, você tem que fazer uma ruptura com coragem, que também não é fácil implantar. Então nós criamos um plano de integridade tricolor, que é o PIT. Nós temos hoje uma diretoria de compliance, nós temos o compliance dentro do implantado. Então, vou dar um exemplo. Se nós temos um patrocinador para entrar no São Paulo, não adianta ele só ter o dinheiro, porque às vezes parece que é o seguinte, patrocinador tem dinheiro, vale tudo. Nós temos que fazer um due diligence dele, da empresa dele, das pessoas, porque às vezes é um dinheiro que não nos interessa se os princípios dele como acionista ou da empresa estabelecem um risco na relação de integridade. E assim, na área social, na área ambiental, você mesmo falou da questão do Instituto Avon contra a violência doméstica. E eu sempre digo, eu costumo dizer que existem intenções e cartas de intenções aos montes. Eu quero que as nossas cartas de intenções, e estamos conseguindo, sejam na teoria e na prática. Como você pratica no DASP. Tem uma teoria, que tem que ter, mas a prática você tem que entregar. Então, os 3 pilares, ambiental, social e governança do ESG, não pode ser uma moda, porque muitas empresas adotam, porque é politicamente correto. Não, nós temos que ter a convicção, atitude e um cronograma de implantação e de ação. E de realização, exatamente. Porque senão não adianta, você fica só na maquiagem, você fica só na intenção, só para, né, fica tudo muito bonito ali, olha, estou estampando. Mas não dá para ser mais na maquiagem hoje. Hoje você tem que falar e fazer. Então, e o São Paulo está entregando. O São Paulo está entregando muita coisa. O que vocês estão fazendo com relação aos entornos do Morumbi? Quando nós chegamos em 2021, eu comecei um trabalho primeiro com o Bruno Covas, que faleceu, o Ricardo Nunes assumiu, um grande prefeito. Depois com o João Dória, que era governador. Ele saiu e eu continuei com o Tarcísio. Porque o São Paulo precisa de uma obra de infraestrutura
que vai beneficiar toda a região, desde Paraisópolis até o Butantã, até Pinheiros, que passa por uma canalização do córrego Antonico e pela infraestrutura de construção de 2 piscinões, um perto do Porto Seguro, da escola, e outro em frente ao estádio, naquela praça. Isso é um problema que o São Paulo, que o 40 Morumbi anos, enfrenta, 40 né? De enchentes, de estragos, de perdas. Exatamente, 40 anos. E nós realizamos, além do trabalho técnico com o diretor de patrimônio, o Schouf, o engenheiro, o Eduardo Rebouças, os nossos colaboradores, nós tivemos muita ação política para levar essa reivindicação do São Paulo. O São Paulo voltou a ter credibilidade conversando com você, torcedor, e principalmente com as pessoas que pouco interessa se são só São Paulinos. Pode ser grandes cidadãos corintianos, palmeirenses, santistas de São Paulo e dos outros clubes, que você tem que trazer o benefício também para a região. E nós conseguimos. O governador vai assinar uma ordem de serviço, porque são obras licitadas, são obras que são 50% arcadas pela prefeitura e os outros 50% pelo governo do estado. Estive com o governador Tarcísio na segunda-feira, ele vai assinar a nota de serviço, porque já passou por licenças ambientais, licitação. Quanto tempo leva para... É uma obra de 3 anos, no mínimo, e deve começar no final do ano. Mas aí quando começar, ela já começa a surtir resultados. Sim, sim. Ela vai, naturalmente, você vem numa linha de canalização lá desde de Paraisópolis, que vai descendo. Eu não sei se as pessoas sabem, embaixo do campo do São Paulo tem um córrego que passa lá. Nós vamos ter que ter um desvio, porque ele vai correr na lateral. Na verdade, é esse córrego, quando chove muito, ele sobe, enche e aí inunda tudo ali, é isso? Isso, ele inunda porque ele tem o retorno e prejudica muito a área social do clube. Sim. E as outras regiões do entorno. No caso, isso vai resolver definitivamente. Nós vamos ter 2 piscinões gigantescos, eu não tenho aqui o tamanho, a dimensão, mas são gigantescos, um em frente ao Porto Seguro, outro em frente ao estádio. E com isso, eu posso futuramente, por exemplo, abaixar o campo. Ao abaixar o campo, eu posso fazer uma obra com investimento de alguns fundos internacionais para que o Morumbi seja modernizado. Porque o Morumbi ainda é um templo do futebol e eu gosto dessa figura. Essa coisa de muito arena, fica muito gourmetizado o futebol. Uhum. Eu acho que a arena, estádio é estádio e o Morumbi é estádio. O que nós vamos trazer nele, talvez, se tiver um grande dinheiro, com essas obras de infraestrutura, é modernizá-lo, é dar mais conforto e talvez, quem sabe, fazer o quê ter mais cadeira. Ele? Ali você tem que cobrir, você tem que preparar para que ele seja uma casa permanente de shows. O São Paulo bateu todos os recordes com 6 shows consecutivos do Coldplay. Uhum. Ele pode fazer, eu posso fazer uma arena que use 1/3 do estádio para fazer eventos modulares. Até de um shopping, alguma coisa assim. Temos ideias. Mas como é que cabe um shopping ali? Cabe, porque você tem vãos e tem espaços, você tem que aproveitar. Aí os nossos amigos engenheiros e arquitetos, eles nos ensinam. Gente, mas isso vai ficar demais. Mas você pode, por exemplo, fazer um show modular de 1.000 pessoas ou de 25.000 pessoas. Isso sem alterar nada no campo. Ou, como do Coldplay, com 80.000 pessoas. Então, São Paulo vai ter uma casa de espetáculo, primeiro, popular, bem localizada, porque temos o metrô agora muito próximo, e uma casa moderna. É isso que nós queremos dar para o torcedor e para o cidadão de São Paulo, que, se ele é corintiano, santista, palmeirense, ele vai assistir Coldplay e sai de lá com felicidade, com segurança e com conforto. Não, mas é demais. Voltando um pouquinho na história lá voltando lá para o ESG, para o social, né? Essa campanha que a gente está fazendo, né? Que o São Paulo está inserido, é o primeiro clube de futebol que é signatário do Instituto Avon, e quando a gente fala de Instituto Avon, a gente fala de ONU Mulheres, e é assim um assunto que eu gosto bastante, é falar sobre esse cuidado com a mulher. E o Instituto Avon fez uma pesquisa, né, você lembra, sobre violência contra a mulher em dias de jogos de futebol. Inclusive a Daniela Grelan, que é diretora executiva, ela teve aqui no podcast também, ela falou sobre isso. Eu assisti. E essa pesquisa... Ai, obrigada! Eu dou audiência. No meu pouco tempo que eu tenho, eu não assisti tudo de uma vez, mas assisti pedaços e capítulos. Eu fui parando e vendo. Não, você tem que assistir tudo, porque olha, tá incrível. Eu já assisti 90% dele. Você tá inscrito? Está inscrito, já me Você já assinou já as assinei, você deve também assinar. Você deve fazer a inscrição, Planeta SG no YouTube, e você vai ter um canal maravilhoso para abordar esse tema. E o Instagram, Planeta SG Oficial, não é? Você já segue também, né? Também sigo. Então tá, gente, ele segue. Então, e a gente falou sobre essa campanha, né, que o São Paulo fez, e sendo o primeiro clube de futebol a apoiar o Instituto Avon. Outros clubes vieram na sequência, que foi o Esporte Clube Recife e a Portuguesa. Hoje também são signatários do Instituto Avon. Mas uma campanha que foi maravilhosa que a gente fez foi a do São Paulo com o
Santos na abertura do... Ele esqueceu, gente. Do Campeonato Paulista. Não esqueci, não. Eu tô observando você falar. Foi no campeonato, não foi nem a abertura, foi o primeiro clássico do Campeonato Paulista contra o Santos. Nós entramos com faixas e o trabalho que o Instituto Avon, que você propagou internamente e nós assinamos convênio, é um dos exemplos. Não precisa falar de mim, presidente. Não, mas eu tenho que ser justo. A Daniela, que foi o grande incentivador e a coordenadora desse projeto, eu sempre, uma das coisas que na televisão, por onde eu andei, liderando pessoas, eu sempre divido o sucesso. Porque o líder tem que dividir o sucesso. Muitas das vezes ele também assumiu o fracasso sozinho. Mas ele tem que dar o exemplo dividindo e compartilhando o sucesso. Então ninguém administra nada com um par de mãos. Você tem que administrar com várias mãos, né? Então, o trabalho que a Daniela fez, ela, salvo engano, muitas mulheres acionaram o Instituto. Foi um recorde, de chamadas, porque naquele dia, gente, foi o seguinte, esse jogo foi o primeiro jogo, não foi a abertura, mas foi o primeiro jogo... foi o primeiro jogo do Campeonato Paulista no Morumbi. Ah, sim, no Morumbi, naquele ano. Eu acho que foi em 2021. Foi ano passado? Foi ano passado. E aí o São Paulo entrou, os jogadores entraram com uma faixa do Instituto Avon, escrito que nós somos contra a violência de meninas e mulheres, e em caso de denúncia, ligue para a Ângela, que é a assistente virtual do Instituto Avon. Naquele jogo, deu um pico de milhares de chamadas, como nunca aconteceu. Para você ver como é que o futebol, ele comunica com a massa. Por isso que é tão importante tudo que se faz com o futebol, porque o futebol a gente tem que usar ele. Por isso que a Arena ESG nasceu. Eu sempre falo da Arena aqui, que é um projeto que nasceu dessa minha experiência dentro do São Paulo, motivada com todas essas ações que eu crio lá dentro ou que eu tento administrar lá dentro do São Paulo para os colaboradores. Então, a gente percebe que o futebol, sim, é um agente transformador. E isso comprovou que realmente teve esse impacto social muito grande, porque foram milhares, eles até se assustaram, porque nunca aconteceu esse pico de chamadas tão alto, né? Foram milhares, acho que foram 3, 4 mil mulheres que entraram em contato com a Ângela para fazer as suas denúncias de violências e maus tratos, né? Então, vale a pena a gente falar sobre isso. Eu queria saber como é que o São Paulo está vendo isso, como é que estão essas ações de inclusão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do racismo também, que é uma pauta super importante hoje no futebol. A gente não pode silenciar, então pode começar. Então, Jaque, o São Paulo, como ele é um clube que tem o nome de São Paulo, ele tem um papel social muito importante, com 20 milhões de torcedores, ele também tem que trabalhar a sua marca. Mas não adianta trabalhar a sua marca sem ações práticas. Então, no aspecto social, o São Paulo no Portão 1, quem conhece o estádio, aquele principal do estádio, qualquer catástrofe que acontece de enchente, sabe? O São Paulo já tem o hábito de receber donativos de alimentos não perecíveis, roupas, etc. Foi assim com vários exemplos e vários problemas que o Brasil passou. E quando você vai entregar lá 13 carretas, às vezes com mais de 120 Isso aconteceu na Bahia, aconteceu na Bahia, Santa Catarina, Norte, né? Aconteceu no Rio de Janeiro, Friburgo, agora no Litoral Norte. Quando você vai levar esses mantimentos com os caminhões que são cedidos, com toda a doação também de empresários, você leva com uma bandeira do São Paulo. Então, você mostra que a marca do São Paulo tem um aspecto social. Você falou do racismo. Foi o São Paulo um dos primeiros clubes a assinar um pacto contra a discriminação que existe no Brasil, racista, com o Observatório de Discriminação no Futebol, que o Marcelo dirige. O São Paulo tem essas ações, o São Paulo tem o Santo Paulo como seu mascote. O São Paulo criou o Diamantinho, que é o companheiro do Santo Paulo, que é uma figura que remete ao Leônidas da Silva, o diamante negro do São Paulo. O São Paulo, na década de 40, recebeu o Leônidas, diamante negro, mostrando a apresentação daquele ícone negro do futebol brasileiro. Você acha que esse problema do racismo, você acha não, ele existe desde sempre, né? Mas só que agora está uma coisa muito, muito agressiva, né? Eu acho que agora virou uma coisa muito ofensiva, o que antes não era tratado com muita naturalidade. Eu acho que agora o pessoal ainda existe, claro que você vai para a Argentina é pior, em alguns países sul-americanos, mas o Brasil existe naturalmente. O que se precisa fazer é conscientização e punição. E o dirigente tem a obrigação de mostrar esse tipo de coisa. Então, São Paulo tem políticas para que você
Não basta combater, tem que ser antirracista. Isso é uma prática que uma instituição como São Paulo tem que ser. Como faz isso, Júlio? Você, primeiro incluindo, você dar valor às pessoas que têm que ter o mesmo valor de um branco, de um pardo, de um amarelo, de um negro, todos têm que ter o mesmo valor. E respeito, a palavra respeito é fundamental. Nós temos hoje, aconteceu outro dia, um menino que infelizmente um torcedor argentino jogou uma casca de banana nele, e eu pedi para a nossa área de comunicação, localiza ele chama Williams, né? Localiza o Williams, em 10 minutos o Zé Eduardo e o Galdieri localizaram, e nós o recebemos no Morumbi. Ele chorou no dia que aconteceu isso. Eu falei, você vai chorar só por emoção agora. Ele foi recebido pelos atletas. Foi muito carinhoso. É o exemplo, porque o menino daquele poderia levar esse trauma, mas teve uma resposta rápida. Muita gente vai dizer assim, foi marketing. Não, pelo contrário. A nossa divulgação é que dá o exemplo. Punido. Foi punido, foi preso. Eu nem sei se continua preso, porque talvez nem tinha fiança. Mas no caso da instituição, além de eu disponibilizar os vídeos para as autoridades, mais do que isso, eu acolhi a criança, porque o importante é acolher aquele menino para que seja um exemplo. E quando a gente mostra, os jogadores todos recebendo, batendo palma para eles no almoço, ele almoçou com a gente, ele assistiu o treino. Então o Williams, e depois no jogo do Corinthians ele estava lá. E eu falei, agora você chorou de emoção só, né? Então bonitinho. São exemplos. E assim vai, nós assinamos agora um pacto com o Ministério Público sobre a consciência vacinal. Porque com o advento da Covid, as pessoas se vacinaram, né, pela Covid e esqueceram de vacinar vacinas de fundamental importância, prioridade para uma criança, etc. Sim. Então nós temos um déficit nisso. E o São Paulo foi procurado, aí sim foi o primeiro clube de novo a assinar, mas mais do que isso, eu estou pedindo agora, eu quero ações práticas. Não adianta você assinar uma carta de intenção. O Brasil tem essa coisa, ou carta de intenção, ou criar uma comissão para estudar um problema. Temos que ter um cronograma e uma ação prática e mostrar o que está fazendo. O São Paulo, ele, na verdade... É porque assim, né? Quando você fala de futebol, e é uma coisa que você sempre fala, não adianta ter esse tipo de ação por trás se não tiver bola na rede, porque ninguém considera, ninguém valoriza, e é aquela coisa que o futebol, infelizmente, a gente encontra, né? Mas eu acho que as duas coisas, elas têm que andar juntas, independente se uma coisa não está funcionando muito bem, a outra tem que andar muito bem, porque ESG hoje é um caminho sem volta. Se o futebol, ele não estiver engajado com essas práticas e os grandes clubes como o São Paulo, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, dá mais exemplo, Bahia, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Cruzeiro. Tem vários clubes que já estão engajados com práticas. Sim. E outros que desconhecem isso e que estão buscando se inteirar desse movimento, dessa agenda, para se melhorar como clube de futebol e como um propagador de ações positivas, né, sociais e ambientais. É difícil realmente você juntar essas duas coisas, porque o esporte é aquilo que é a paixão, né? E, na verdade, essas ações sociais, elas são uma resposta para a sociedade de um cuidado maior justamente com a massa. Você acha que dá para juntar essas duas coisas? Tipo assim, olha, o São Paulo... Estou falando do São Paulo, gente, mas tem outros clubes de futebol também, mas é porque eu estou lá dentro e eu estou usando o São Paulo como exemplo. Usar o São Paulo como uma referência, tipo assim, olha, torcedor, a gente também está fazendo por vocês, sabe? A gente está querendo entregar, mas se a gente não entrega quando vocês querem, quando dá para entregar, nós também estamos fazendo outras coisas por vocês. Você acha que dá para juntar, trazer essa consciência maior? Dá, mas você tocou já aqui no assunto que é desafiador. Veja, o torcedor, ele quer o resultado. Quando o resultado não vem, ele fala assim, e pouco estou me lixando para outras questões. Sim, eu já vi esse comportamento. É um número de pessoas que eu não sei posicionar. O que nós estamos fazendo e precisa ter determinação, resiliência e perseverança. Parece que são as mesmas coisas, mas não são. Essa resiliência, essa determinação e a perseverança é que você tem que insistir. Então eu vou dar algum exemplo agora. Você tem que conseguir uma cumplicidade com o torcedor. Você bate. E o slogan Juntos pelo São Paulo, que foi um slogan político da eleição, eu digo agora, ele não é mais de campanha, ele é uma filosofia. Quem não pode estar juntos pelo São Paulo? E mais do que isso, estar junto por grandes causas e propósitos. Então, se você estabelece isso, você acaba tendo o resultado como o São Paulo está tendo. Recorde de público na história. Sim. E agora, as 3 semanas, recordes em todas as redes sociais.
Nós batemos Flamengo em todas elas, que o Flamengo E isso daí se aproveita para poder falar sobre as campanhas que o São Paulo está fazendo? Você usa a rede social, porque, por exemplo, eu vou dar o exemplo do menino, do Williams, que teve um ataque racista e foi um dos vídeos mais exibidos dessa explosão de rede social. Então você tem que usar a rede social para o bem, para a consciência, para mostrar as questões da violência doméstica. Porque tem que ser educacional, né? De alguma forma, a rede social ela tem que vir para educar essas pessoas, para informar essas pessoas, e não só para ficar criando rusgas, né? Conflitos, que às vezes as pessoas, a gente até tem que fechar às vezes as redes sociais de tanta malhação que a gente recebe. Eu até, por exemplo, eu tenho a minha rede social no Instagram, que eu mesmo... com os meus erros, eu administro, eu faço meus posts com a naturalidade, e ali você tem erro, tem emoção, tem tudo, mas eu prefiro assim. E eu tirei o comentário, às vezes eu coloco, mas eu tirei porque eu nunca esqueço. Um dia eu coloquei, infelizmente, o falecimento da Glória Maria, uma pessoa grande profissional que eu conheci, colega de trabalho, e eu coloquei, lamento muito tal. E teve lá 2 ou 3, e aí tem haters, tem interesses políticos. O cara colocou, eu não quero saber de Glória Maria, eu quero um centroavante, eu quero um meia esquerdo. Aquilo me tocou profundamente. Eu falei, não vou dar palco para louco bater bumbo. Então, infelizmente, uma minoria atrapalha uma maioria. Mas o que é importante é você continuar na sua convicção. E o São Paulo continua. E todos esses recordes batidos de público presencial e virtual, que demonstrou agora essa pesquisa do Instagram, do Facebook, do Twitter e de todas as demais redes, que temos mais plataformas hoje, mostra que esse é o caminho. É você trazer a cumplicidade para as boas causas. Tem uma frase que falam muito, o Brasil é muito cheio de frases e de modas. Não, o brasileiro é muito criativo, né? Vamos combinar criativo. Que não... E também algumas modas. Às vezes a pessoa assume uma moda, mas não está dentro daquele propósito. Então, não é só futebol. Eu acho bonita essa frase. Eu até estendo. Não é só resultado. Porque o futebol... Eu vou dar um número aqui. Nós temos 20 clubes na Série A e mais 20 na Série B. Você vai ter o campeão brasileiro e 19 perdedores. Claro que tem aquele perdedor pior, que é o que vai cair para a Série B, né? Enfim, e aquele que se mantém é razoável, aquele que está na Libertadores é melhor, mas o julgamento é do vitorioso, é positivo do vitorioso. Então você tem 19 perdedores. Na Série B é a mesma coisa. Então se você apenas pensar no resultado, você acaba não fazendo nada. Então o que eu prometi ao torcedor? Time competitivo, restauração e reconstrução financeira de marketing de princípios éticos, que está dentro do ESG no São Paulo, e nós estamos conseguindo. Porque o que é ser competitivo? Ser campeão em 21, chegar em 2 finais em 22 e uma semifinal em 22 e já uma final em 23. Isso é competitividade. Se vai ganhar, vai perder, a bola tem que entrar. E às vezes ela entra, às vezes ela não entra. Agora, a estrutura por trás dos jogadores, dos atletas, das condições, nós temos que dar por obrigação. E essa reconstrução passa a questão ambiental, a questão de governança e a questão social. É fundamental. Até porque amanhã eu vou vender minha marca e eu tenho certeza, e eu faço um apelo, para que as empresas olhem. Essa marca São Paulo, essa marca Corinthians, Palmeiras, Santos, elas trabalham esses princípios éticos, tem pilares nesse sentido, porque isso vale valor agregado para cada empresa que põe cada centavo no futebol. Hoje não tem como. Eu acho até que um patrocinador, quando ele vai colocar o dinheiro dele no clube, ele quer saber onde é que ele está colocando. Sim. E isso entra, é imprescindível hoje. Sim. Porque ele não vai colocar dinheiro bom numa marca que não seja tão boa quanto o valor que ele tem no mercado. Então, eu acho que assim, tem clubes que precisam sim se melhorar nessa questão, estar mais dentro dessas práticas, dessa agenda, porque não é uma coisa tão cara, Júlio. Eu acho que assim, vai muito da intenção de se fazer. Por exemplo, a gente tem lá dentro de São Paulo, quais são as ações sociais que faz com o entorno, que isso daí também é uma necessidade das práticas ESG. O que a gente está construindo no nosso entorno? Por exemplo, com a Paraisópolis. O que a gente, ambientalmente, você já falou aí sobre o córrego. A gente falou socialmente também as questões de violência contra mulheres, de inclusão, né? Como é que o São Paulo está com essa questão de inclusão de pessoas com necessidades, com PCD, por exemplo? O Adalberto teve aqui também, falou pra caramba, falou sobre a inclusão dos autistas, que tem a sala, né? Que vai ser inaugurada, a sala para autistas. Então, como é que isso tudo vai borbulhando? Como é que vai nascendo? Como é que isso você vai trazendo para esse... Porque, assim... outro dia eu recebi uma mensagem de uma mulher que tem um filho autista. Falou assim, eu queria muito que o meu filho fosse assistir o jogo, porque ele é São Paulino, assim, e ele é apaixonado pelo clube, ele não pode ver vermelho, branco e preto, que ele já fica São Paulo, São Paulo. Mas tem espaço?
Hoje nós estamos inaugurando um espaço. São cuidados com o outro que todo clube de futebol tem que ter. Acessibilidade, a rampa com a inclinação correta, sabe? Um espaço adequado para aquela pessoa assistir com conforto e realmente assistir. Isso a gente está falando para futebol, está falando para show, está falando para todo tipo de evento, né? E aí essa necessidade que foi acontecendo agora e toda essa estruturação que o São Paulo na sua gestão está fazendo, ela vem através de uma motivação pessoal ou como é que fala? O público, né? O entorno que está cobrando isso? Eu acho que, Jaque, que são alguns fatores. O presidente tem que ter essa vinculação e essa aptidão social. E aí entra um pouco a história. Ele tem que ter uma vocação política de fazer. É uma decisão política. Mas o fundamental é agregar pessoas. Veja bem o meu tempo. Eu tenho Morumbi, eu tenho o CT da Barra Funda, que eu acompanho direto futebol. Eu viajo, por acaso eu não viajei essa semana que teve o jogo de Quito, porque eu não pude, pelos compromissos que eu tinha aqui, inclusive nessa questão de infraestrutura. Eu tenho Barra Funda, eu tenho Cotia, eu tenho o próprio Morumbi, que é a sede de São Paulo, e tem área social. O meu tempo, com viagens, assistindo jogo, não é brincadeira. Se eu não delegar isso, escolher pessoas corretas em cada lugar, nós não vamos fazer. Por isso que eu acredito no comando, mas eu acredito na delegação. Eu vou dar um exemplo. Você citou o nome do Adalberto, que é uma pessoa que conhece a área, porque ele tem a questão da mobilidade nele. Né? Ele é um cadeirante, mas uma pessoa extremamente importante no processo cultural do assunto. É ele que responde por essa área. Né? Você no DASP também tem a qualidade na questão não só da assistência, mas do conteúdo ao colaborador, de trazer benefícios. Então você divide o seu ministério, vamos chamar assim, com pessoas capazes de tocar, porque o presidente ele não tem condição, porque ele tem que estar nos bastidores. É reunião da federação, eu me envolvi com liga, eu estou lutando pela liga de futebol, eu estou na CBF, eu vou domingo agora, vai ter o sorteio na segunda-feira, eu já vou domingo à noite. O presidente de um clube é de uma devoção tão grande que ele não tem outro tempo. Se ele não souber delegar, dividir e cobrar um cronograma para isso. Então, respondendo às suas questões, envolver, nós vamos inaugurar a Sala dos Autistas em breve, mas envolver pessoas com propósito. Eu não estou lá distribuindo cargo para quem quer só a carteirinha. A pessoa tem muito privilégio com uma carteirinha, tem o ego, é muito bonito. Mas se ela não deixar uma relação de um legado na área dela, nada serviu para a instituição. E eu acho que é isso que faz um presidente que tem essa visão, que tem esse comprometimento, que veio da onde veio, que militou na arquibancada, que olha as pessoas nos olhos, ele pode fazer. E claro que é um esforço muito maior do que aquele que quer, sim, o quadro na parede, começar o expediente mais tarde. Eu não sei fazer isso. Por onde eu passei foi trabalhar, com erros, mas com muitos acertos. E acho que é isso que é meu desafio, a minha missão de presidir um clube de São Paulo. É você reverberar socialmente o que pode sair de lá. Uma entidade que tem a marca de São Paulo, o nome de São Paulo, as cores da bandeira de São Paulo, tem uma casa sacrossanta, como dizia o Juvenal Juvencio, que abriga todo mundo. Abriga o cara que chega de BMW e abriga o cara que chega de ônibus ou chega no metrô como um chinelo nos pés. Esse tem espaço no São Paulo. Porque é esse, o meu trabalho é esse, cara. Às vezes eu digo assim, o cara da classe A e B, ele compra o camarote, ele chega bem, ele sofre também. E é importante também. Mas aquele cara que vem dos extremos da cidade, que com muito sacrifício ele pode comprar uma camisa pirata, porque não dá o dinheiro. É esse que eu tenho o meu respeito fundamental para esse crescimento. E o São Paulo hoje é o clube mais popular do Brasil. Esse legado já é dessa gestão. Então... Jaqueline, desculpa. Pode falar. Interferência, mas é incrível, porque normalmente quando uma pessoa, vou falar mais alto, pessoal, quando uma pessoa cresce muito, às vezes ela perde a sensibilidade de algumas coisas que estão embaixo. Sim. E é impressionante a sua sensibilidade de perceber exatamente o valor daquele cara que não tem dinheiro, ele junta, ele trabalha para chegar lá no clube. Então é por isso que na verdade o trabalho que você faz é excepcional, exatamente por essa percepção e essa sensibilidade. Legal, Vale, é bom ouvir isso. Bom, eu lembro do meu pai, quando eu saí do Extremo Leste, ele tinha uns carros bem velhos lá, depois melhorou muito, ele comprou um Fusca, mas ele tinha carro muito velho. E ele pegava a molecada, punha tudo uns Fordão 47, era um negócio louco, e eram uns carros bonitos, de colecionador. E quanto tempo você levava até o Morumbi? 1h10. Por isso que eu falei que quando você fala de Parada 15, Guaianazes, é longe pra caramba, porque continua sendo longe do Morumbi. É uma distância absurda. Sim. A pessoa sai de lá pra ir pro Morumbi, ela faz uma viagem.
Um esforço. Não, e o esforço econômico. Viagem. Eu lembro que quando na escola pública eu estudava, eu começava a tentar ver se o meu pai podia nos levar um trabalho, uma campanha na terça-feira, o jogo era domingo. E aí eu sentia o esforço dele, da minha mãe, de contar dinheiro para gasolina, para estacionamento, porque não dá para deixar o carro. Porque é caro, para você assistir um jogo de futebol é caro. É caro. Mesmo é por que isso você pague um ingresso popular, sim, continua sendo caro. E é por isso que eu tinha aquela visão, a gente fazia bandeira, eu comprava panos e tecidos na loja da China, ali no Largo São Francisco. E a minha mãe costurava. Então tinha o vermelho, o branco e preto, que é nessa ordem que se fala. E a gente costurava bandeirões, ia com o carro. Então eu me via na torcida, porque a gente começava, quando entrava na Radial Leste, que eu já tinha andado um bom caminho, tinha uma caravana de carros com bandeiras. Então, tudo naquela época. Tudo ia pro jogo. Era demais, e a minha mãe fazia um sanduichinho de pão com mortadela, dividia pra molecada, e a gente ia, levava um pacotinho lá, que era o nosso lanche. Então, isso tudo, quando eu cheguei no poder, eu falei, eu não posso esquecer exatamente desse ponto. Exatamente isso que eu tô falando, porque aí você olha a inclusão. Porque a pessoa, não adianta, se de repente a pessoa sempre esteve num determinado status, num determinado nível social e profissional, e depois assume uma presidência, por exemplo, se você estivesse olhando só de onde você saiu profissionalmente para assumir um cargo como você está agora, e tivesse esquecido do seu passado, ou se você não tivesse vivido tudo isso que você viveu na sua infância, com seus irmãos, né? Não com o corintiano, que ele já era corintiano. É verdade. Mas isso é muito legal, porque você fala assim, poxa, eu já vivi tudo isso, né? Eu sei o esforço que essas pessoas fazem. Porque é caro quando você vai para um clube, para um jogo de futebol. É o deslocamento. É o estacionamento. Às vezes a pessoa vai de metrô, vai levar alimentação. Combustível. Se você vai com 3 ou 4 pessoas da família, faz a conta de um ingresso. Ou às vezes vai de metrô, você faz aquela caminhada, sai muito tempo. Então realmente apaixonante. É quem gosta, quem se apaixona mesmo que eu tenho certeza isso. de uma coisa, já que eu amanhã, Wagner, saindo e voltar para a televisão ou voltar para outros projetos ou me aposentar, eu tenho convicção de que eu fiz o máximo do máximo do máximo e fico com a consciência tranquila. Quando eu vejo um torcedor feliz, me dá uma felicidade muito grande. E eu sei que é sazonal. Ele é feliz agora, depois perde, ele fica triste, é normal, né? Porque todos têm que ganhar aí, né? E uma hora a gente ganha, uma hora a gente perde. Mas o mais legal é você cumprir o que você projetou. Eu estava fazendo um levantamento, a nossa gestão 21, 22 e aqui uma parte já grande de 23, nós cumprimos 98% das questões. E vamos fechar com 100% no final de dezembro. Era isso que eu queria te perguntar agora, porque no começo da sua campanha você prometeu um monte de coisa, né? Como é que estava o cumprimento dessas suas promessas no início da sua campanha? Então... Olha, eu estou tranquilo, porque nós queríamos valorizar os ídolos que estavam distantes. Nós temos um camarote dos ídolos, que é um sucesso. Nós queríamos incluir torcedores de São Paulo. Recorde de público na questão presencial virtual. Nós queríamos um time competitivo. Eu acabei de falar. Campeão em 21, depois de 16 anos que não ganhava o Campeonato Paulista. Depois foi semifinal da Copa do Brasil em 22 e 2 finais em 22. E uma final em 23. Portanto, o time competitivo. Sanear a questão financeira. Claro que a dívida não dá para pagar num passe de mágica, mas nós estamos... Mas isso está rolando uma transparência. Tá, nós colocamos, além do balanço que é público, o torcedor sabe. E que sabe também que às vezes você tem que segurar um pouco essa queda da dívida, porque o clube precisa de figuras que tragam qualidade. Foi assim que nós trouxemos Rames Rodrigues e o Lucas. Aliado aos grandes jogadores que nós já temos e com os meninos da base, onde cada vez mais está profissionalizado, você traz mais competitividade. Então você às vezes freia um pouquinho a diminuição da dívida, porque você tem que voltar para o círculo virtuoso. O vicioso é você parar onde está. O virtuoso é você trazer craques, traz mais renda, traz mais sócio-torcedor, traz mais consumo de produto e você adquire receita. Então esse é um esforço que às vezes você tem que fazer atalhos no meio do caminho, mas com responsabilidade financeira. Das minhas promessas, eu não digo promessas, mas dos compromissos que nós tínhamos, o único que não conseguimos fazer foi a despedida do Luiz Fabiano, não por uma condição nossa e nem dele, por uma contingência de calendário, da questão profissional dele também, que vai ficar para uma outra oportunidade. Mas todas as questões elas foram colocadas. E no aspecto do Planeta SG, que é o nome desse canal, nós conseguimos realizar todas essas parcerias. E isso parece apenas um discurso, mas não é. Ele traz pessoas do seu lado. Quem não quer ficar do lado de alguém que faz o bem? Eu quero ficar do lado de sempre pessoas que fazem o bem.
Não interessa o partido político, não interessa a religião, não interessa a prática esportiva, não interessa a devoção esportiva. Eu quero ficar do lado. E em São Paulo hoje, nós temos grandes presidentes de clubes no Brasil também, que estão convictos disso. Tem o Duílio no Corinthians, tem a Leila no Palmeiras, tem o Rueda no Santos. É uma condição que o futebol paulista há tempo não tinha, de pessoas com qualidade. E isso eu acho muito bacana o que você está falando. Eu ainda quero falar sobre o futebol feminino, tá? Tá na minha pauta aí, e os outros esportes também que o São Paulo tem representante. Com relação a isso que você estava falando, eu acho muito bacana a gente falar sobre... Para falar sobre inclusão, falar sobre essa parceria e essa amizade que você tem com outros dirigentes de outros clubes. Porque o fato de o São Paulo ter aberto as portas para o Palmeiras e o Palmeiras ter aberto, o Palmeiras ter aberto as portas para o São Paulo, isso mostra o quê? Respeito, integridade, inclusão, profissionalismo. Muitas vezes os torcedores não entendem e vêm até criticar. Como? Mas eu acho isso maravilhoso. Por quê? Porque é aquilo que o Mauro Silva sempre fala, né? Toda a discussão, a competitividade tem que acontecer dentro das 4 linhas. Saiu dali, por quê? Por que existir rusgas, discussões, né, conflitos? Não, tem que se unir realmente, tanto que está vindo a Liga aí. Mas eu não quero nem falar da Liga, eu quero falar desse movimento que você tem junto com esses outros dirigentes que... Eu acho, já que é muito importante, né? Nós temos o presidente da federação, Reinaldo Carneiro Basso, que é um grande líder aqui no futebol paulista, o Mauro Silva, vice-presidente. E isso foi motivado por reuniões de conversas, etc. E todos nós tivemos mais ou menos a mesma data de posse. E só a Leila que vai terminar o mandato ainda no final de 24, mas eu, Duílio, terminamos agora e o Rueda também. Então, mas você não vai terminar agora, você ainda vai ser reeleito, porque ainda vai ter mais 3 anos. Tem a reeleição aí. Eu estava pensando, mas os companheiros fizeram uma emenda e nós vamos encarar, porque é um projeto que a obra ainda não acabou. Não acabou e não dá para parar, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois, né? Então você tem que terminar o que você fez. Eu sempre falei, desde que, antes de você ainda aceitar ser candidato à presidência, eu sempre te falei, você vai ser o presidente que vai fazer a diferença no São Paulo Futebol Clube. Obrigado. Vai ficar na história como o presidente que fez a diferença. E olha, é por mérito mesmo, por competência. Obrigado. E eu continuo afirmando isso, mas continua, desenvolve. Não, e aí nós temos esse sempre espírito amistoso entre os presidentes. Aí eu estava na área social, a Leila pode até dizer isso, e eu estava num churrasco na área social, e a Leila me ligou, e eu não conseguia falar direito. E ela falou, que barulho. Daí ela falou, Júlio, eu preciso jogar Libertadores. Você pensou de eu jogar no Morumbi? Eu falei, claro, você vai jogar no Morumbi, sim, e eu vou jogar aí. Dali em diante nós constituímos um entendimento. Olha que bonito pro futebol. As torcidas, elas, antigamente, o Morumbi era de todos. O Corinthians foi campeão lá, o Palmeiras. Eu acho que isso é civilizatório. E o São Paulo jogou pela primeira vez no Allianz Parque na história. E muitos torcedores viram pela primeira vez o Morumbi, porque depois do mando único, torcida única, sim, nunca mais torcedores puderam ir ao Morumbi. Então tem filhos, netos de torcedores ilustres que não conheciam o Morumbi. Então foi um ganho para o futebol. E lamentavelmente, eu lembro que quando foi anunciado isso, a nossa torcida até reagiu mais tranquilamente. A torcida do Palmeiras no primeiro momento reagiu mal, mas acho que tudo foi se consolidando. Mas até formadores de opinião, que tem blogs ou jornais, alguns falaram, isso é uma tragédia anunciada. Eu confesso que quando eu ouvi aquilo, eu dormi preocupado. Porque, poxa vida, ninguém quer tragédia. Vocês estão fazendo uma tragédia anunciada. Meu Deus, você trabalhar pela convivência. Como é que um comunicador pode falar isso? Então eu fiquei preocupado, mas tem que ter coragem. E nós fizemos. Então é um mérito que a Leila tem, um mérito que o São Paulo tem e que nós todos podemos contribuir. E esse espírito, Jaque, que você disse, é o entendimento. Né? Nós temos hoje uma relação com o Corinthians muito positiva. Nós ganhamos do Corinthians agora. Teve lá um dissabor na entrada de campo, que eles queriam atrasar. Coisas de futebol, Coisas né? de futebol. E na Coisa hora, das 4 linhas. Na hora me pegaram, eu lá um pouco nervoso dentro do campo. E o que eu fiz no dia seguinte? Eu liguei para o Alessandro, que é o diretor de futebol, e para o Duílio, que é meu amigo. Gente, ficou no campo. O que fica em Las Vegas, fica em Las Vegas. O que ficou dentro do gramado, acabou. E é verdade, ali foi um momento de pura tensão que a gente... Eu tentando defender a minha marca e eles também. Mas temos por eles um respeito muito grande por Santos, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, por todo mundo. É aquilo que eu falei, né? Que todo mundo fala. Tem que ficar, esses conflitos tem que ficar dentro das 4 linhas. Saiu das 4 linhas, volta tudo ao normal. Exato. E isso é maturidade. Eu acho que é fundamental hoje o futebol e principalmente os torcedores entenderem isso. Porque quando você pega a briga de torcida, ou até mesmo aquela menina lá do Palmeiras que veio a sofrer aquele acidente, né? Que acabou falecendo, é inaceitável isso. É inaceitável. Não dá, né? Então, a torcida, ela realmente tem que entrar, mas isso
também não é o clube de futebol que tem que começar a educar ou, de repente, ou punir. Eu não sei, como é que funciona isso, de repente, para um clube de futebol? Tudo bem, acontece lá fora. Lá fora você não tem controle, a gente tem controle lá dentro. Mas lá dentro já aconteceu casos de racismo. Não estou falando só de São Paulo, mas de todos eles acontecem. Então, como é que, de repente, um clube de futebol pode educar essas pessoas para que isso, pelo menos, diminua, né? A gente não tem mais espaço para esse tipo de agressão. Eu acho que o clube de futebol tem um papel de conscientizar. Ninguém consegue Não dominar. dá para fazer mais campanhas e falar mais sobre isso, sabe? Sim. Com sócios torcedores. A gente trabalha paz nos estádios, respeito. Aliás, claro que pode acontecer uma coisa ou outra, mas as grandes torcidas organizadas do São Paulo, que é independente, a Dragões da Real, têm dado exemplo de muita civilidade ultimamente, nos últimos anos, tamanha cumplicidade, porque eles também entendem o processo da reconstrução. É importante. E muita gente, essa torcida organizada, espera um pouquinho, a torcida organizada é uma entidade que está lá registrada, são caras que estão assistindo o jogo à distância, quilômetros, pegam ônibus. Agora, infelizmente, faleceram 8 torcedores do Corinthians, e o São Paulo foi o primeiro clube a fazer um post lamentando, porque isso é ruim para o futebol, não só pelas vidas dos familiares, mas essa segurança desses ônibus. Então, as torcidas organizadas são importantes. E nós não podemos... Eu vejo muita gente demonizando tudo. Nós não podemos demonizar, nós temos que entender e melhorar. Então o clube tem que incentivar a consciência. E eu falo em nome da nossa coletividade, tanto a torcida independente quanto a Dragões e as outras, que são várias outras, mas que trabalham com consciência e contribuem para o futebol. Eu acho que é uma responsabilidade que é muito difícil quando tem paixão no meio, é muito difícil quando tem multidão. É muita emoção. Qualquer multidão que o cara fala assim, vamos invadir ali, vai um monte de gente, invade um lugar e não sabe nem por quê. Mas ele vai. Então é muito difícil isso. Efeito manada. É efeito manada. O que a gente tem é tentar acreditar na comunicação, no exemplo. Porque se o dirigente também é violento, se o dirigente também dá mau exemplo, ele passa. O jogador é a mesma coisa. Então nós temos um compromisso de garra, de luta, de defender os interesses, mas com respeito. É isso que interessa. Ô Júlio, eu queria te fazer uma pergunta. Claro. Essa coisa da torcida única, ela, por um lado, nos dá tranquilidade, mas a gente vai para o estádio, eu fui com meu filho, vou assim, muito tranquilo. Mas para o espetáculo, talvez seja um mal necessário a torcida única, mas para o espetáculo, como é que você vê, para o espetáculo, essa situação de torcida única? É necessária mesmo, né? É necessária, mas ela é triste e melancólica, porque, eu vou dar um exemplo, agora teve muitos torcedores do Botafogo. Porque para outros clubes pode, não pode para clássico em São Paulo. E não há diferença, porque o torcedor do Botafogo também é organizado. Ele veio, saiu com tranquilidade. E eu acredito que se as próprias autoridades admitem isso, admite a sua fraqueza, incompetência em controlar um trabalho de segurança. Até porque quando as torcidas querem brigar, brigam na estrada, no metrô, a gente lamenta isso. Eu acho que o São Paulo, no que puder fazer, ele vai trabalhar para que tenha um clima melhor para que volte a torcida com os 10%, um percentual, etc. E o exemplo disso, esse entendimento com o Palmeiras foi para demonstrar isso. Gente, vamos receber bem isso e quem sabe o torcedor pode voltar. O que pode ajudar, Wagner, é um maior controle da polícia num cadastro geral de quem entra no estádio. Embora as brigas hoje acontecem muito fora. Dentro do estádio, antigamente, a gente via briga, né? Mas hoje existe já uma dinâmica da polícia, da separação dos espaços e também do acesso. A hora que eles entram, por onde eles entram e por onde eles saem e que momento que sai. Uhum. Às vezes a torcida visitante, quando nós vamos jogar lá fora ou em outro estádio, a torcida nossa sai 40 minutos depois que a torcida do mandante foi embora. Então tem toda uma mecânica. Eu acho que nós temos que voltar na mesa. É que quando estava caminhando, aí aconteceu o incidente dessa moça do Palmeiras. Então o discurso volta. Puxa, violência de novo. É triste, é melancólico isso, mas eu acho que tem que estar na mesa. Outra coisa que é absurdo, você vai no show, por exemplo, Coldplay, você bebe uísque, você bebe cerveja, você bebe tudo. A cerveja é proibida dentro do estádio e você tem camarote, você tem cervejas populares. E lá fora, nas banquinhas, eles tomam tudo lá fora. Faz o esquenta lá fora e já chega quente lá dentro. Exato, é um contrassenso. Quem perde com isso? O clube perde o torcedor, porque ele vai pagar um negócio lá que ele não sabe a procedência, e ele chega atrasado, às vezes, porque ele entra só na hora do jogo, e é muito ruim. Isso é uma panaceia, uma hipocrisia. Então a volta da cerveja, principalmente, que é uma coisa popular, era uma coisa possível. E nós estamos lutando para que isso aconteça. Mas você vê que os agentes são vários. Precisa de uma consciência mais coletiva. Mas eu acho que isso que você está fazendo
tendo, essa união dos dirigentes, eu acho que fortalece muito esse pensamento, porque realmente a disputa é no campo. Vai criando essa consciência de paz, né? Sim. Porque se os dirigentes são amigos e eles interagem entre si, por que a gente também não pode se relacionar bem? Porque a gente não tem na família, eu sou São Paulino, mas eu tenho um corintiano na Claro. família, você é um Eu tenho irmão corintiano. Então, essa convivência é extremamente natural e ela tem que ser natural dentro do campo também. Tem que ser respeitosa. Começa a partir dos dirigentes. É o exemplo, né? É o exemplo. Eu brinco até, o meu irmão é corintiano, ele fala assim, eu já não torço mais porque eu torço por você agora, pelo São Paulo, né? Mas assim, e a gente acaba tendo um respeito muito grande por profissionais e presidentes, que mesmo quando o co-irmão perde, você não fica naquela vibração, porque você sente a derrota daquele cidadão que está lá dirigindo. É muito difícil. Agora, o que nós precisamos ter é na mesa uma organização que vem com os clubes, que vem com uma liga e que discuta isso sem hipocrisia. Porque a bebida alcoólica, a cerveja principalmente, que não é uma destilado, é um absurdo, porque você não pode lá dentro e você lá fora pode tudo, sem fiscalização, com um marreteiro que vende que eu não sei a procedência do que ele entrega. Exato. E o cara paga mais caro até. Então é um negócio que todo mundo perde. Não, eu fui no jogo agora há pouco tempo, né? Foi. E realmente lá fora, me marcou muito isso, porque lá dentro você não pode beber, mas um monte de gente com garrafa na mão. Sim. Aí eu pensei na hora, mas não tem fiscalização, deveria ter. E Wagner, é uma discriminação. Por que o admirador de um show pode beber e o torcedor do futebol não? Porque o outro tem mais posse, então teoricamente é mais culto, não vai arrumar confusão. Isso é preconceito. Então o torcedor vai aprontar, não tem dúvida, ele com uma bebidinha a mais ele pode aprontar, mas se ele for responsabilizado com cadastro para ele entrar no estádio, isso também é um papel dos dirigentes. E nós estamos abertos a construir esse caminho. Tem um veto do ex-governador à questão da bebida e nós vamos tentar de tudo para derrubar esse veto e quem sabe o governador que assumiu há pouco tempo possa encampar essa luta. Não, até porque o cara que vai mal intencionado, independente dele beber, claro, não muda nada. Claro, não tem dúvida. Ele já vai com aquela coisa na cabeça. Júlio, você falou aí de jogo, de show, de bebê. Isso daí é uma produção de lixo terrível. Como é que o São Paulo se vira com essa produção de lixo desses shows, desses jogos? O que vocês fazem com isso? Você tem ideia mais ou menos desse volume, desse montante? E qual é o destino disso? Eu sei que são toneladas, né? Porque quando você vê a limpeza de um show que acontece, é um negócio muito grande. Existe um contrato que quem aluga o estádio e promove o show é responsável pela destinação de tudo isso. O São Paulo tem muito a fazer nessa área. Nós, quando assumimos na área social... Eu tenho algumas ideias, viu? Ótimo, pode implementar, pode trazer que nós vamos implementar. E eu gosto daquelas ideias boas, custo zero. Porque uma entidade como São Paulo... Não, é claro, uma entidade como São Paulo não pode gastar, infelizmente, porque nós herdamos uma dívida grande. Então, quando eu falo custo zero, não significa que o projeto não vai custar. Significa que alguém vai pagar a conta, não a instituição. Entendi. Eu tenho que zelar pela instituição. A gente tem que arrumar alguém que pague essa conta. Um patrocinador, um parceiro. Beleza, se eu arrumar, tudo bem? Isso. Claro. Eu tô cheia de projetos sociais, ambientais aí para colocar lá dentro de São Paulo. Pode desenvolver. Teve um projeto lá, nós tínhamos um espaço que era um depósito de lixo. Nós incineramos, fizemos uma caldeira e esse espaço virou uma quadra de pádel para o sócio do São Paulo. O Dedé trabalhou muito, que é o nosso diretor-geral social. O que é pádel? Desculpa. Pádel é como se fosse um tênis num espaço menor, onde a bola pode bater numa parede e voltar. Faz parte da dinâmica, é um esporte muito legal. Não é squash? E que nós... Não, squash é parede mesmo de um lado só. Pádel você tem dupla jogando. E nós fizemos quadras modernas com vidro, que é maravilhosa. Hoje a melhor quadra de São Paulo está no sócio de São Paulo. Por isso que os sócios também cresceram. Hoje é o maior número recordista de sócios da história do clube. Passou a pandemia, eu acho que o pessoal resolveu voltar, né? E como aumentou a qualidade, espaços de esporte, restaurantes, opção, São Paulo vai muito bem, que nós temos até uma preocupação pelo espaço físico de não ter muito mais sócio, porque nós temos que ter qualidade de atendimento, de serviço, de espaço físico. Porque não adianta eu ter uma quadra de tênis e eu tenho 6 de tênis, nós temos 6 de tênis, mas ter lá 300 pessoas na espera para jogar, porque não comporta. Então o São Paulo hoje está afogado nas demandas que tem e nós temos que ter agora muita tranquilidade para, como não temos mais espaço, dar qualidade a esse sócio que bate todos os recordes também. Tudo bem, então a gente pula lá os jogos, porque os jogos você falou que tem... os shows, tem uma empresa que é responsável pela retirada desse lixo, que é a empresa que contratou. Sim. E os jogos? E esse lixo que é produzido na área social? Existe hoje uma definição que são aquelas coisas que a gente faz em casa.
você coloca o plástico no lugar, vidro em outro, etc, Correto. etc. E depois tem um destino. Então a área administrativa, ela tem o destino dessa questão dos lixos, mas você pode trabalhar de forma mais ostensiva no sentido de daquilo virar um conteúdo, uma matéria-prima para alguma coisa. Sim, eu também tenho uma solução para isso. Nós mesmos fazer. Então, solução boa, barata, custo zero é perfeita. Eu insisto nisso, parece que eu choro. Mas é assim. Mas vamos lá. Olha eu tentando resolver os problemas do São Paulo. Não, eu estou tão engajada com as causas ambientais, com as sociais e com as ambientais, que, nossa, vou te falar, viu? Eu me encontrei, na verdade, eu me encontrei. Dentro desse universo eu me encontrei. Acho que tudo na vida é propósito, tudo na vida é missão. E todos nós temos aí uma missão. Outro dia o cara falou assim, pô, mas você não viaja, você não vai descansar, não vai curtir. Eu falo assim, ó, eu assisto espetáculos de futebol, né? Como presidente. Claro que como presidente você sofre muito mais, você vê o jogo diferente. Eu sou um presidente, eu tenho uma tribuna de honra que eu vou muito pouco. Porque eu não quero assistir jogo eu quero assistir jogo com a minha visão técnica, eu fico num canto, que eu tô lá com o pessoal da comissão técnica, é diferente. E o presidente, quando sai o gol, um jogador perde um pênalti, o culpado às vezes não é nem o jogador, é o presidente. E a gente sabe que o futebol é assim. Então eu vejo o jogo como um torcedor. Eu quero ainda. A tribuna de honra é importante. O dia que eu for falar com o governador, eu vou lá na audiência. O dia que eu vou secretário, juiz de direito, eu vou lá na audiência. Mas naquele momento do jogo é a minha cumplicidade. É a minha análise da minha visão do futebol e é o meu momento sozinho. Que nem hoje, por exemplo, São Paulo, não hoje, né? Nós estamos depois. São Paulo jogou em Quito, né? Então você tem um jogo que por acaso eu não fui, que é muito difícil. Aí muita gente, vamos em tal bar, em tal restaurante. Não. Eu fico na minha casa, no meu silêncio, e eu vendo o jogo. Porque eu vejo o jogo diferente, com visão, onde eu posso fazer alguns comentários, fazer minha colocação numa questão privada. Porque no bar, na emoção, você vai torcer, mas você não tem uma postura adequada. Não analisa, né? Não analisa, pode não ter uma postura adequada pública, e isso não é legal. Então tudo isso que reveste uma nova condição de ter me tornado presidente, são cuidados que eu tenho que tomar na direção do clube. Uma palavra mal colocada, às vezes você fala, às vezes você se emociona, enfim. Outro dia me filmaram lá, falando lá, palavrão, acabou o jogo, acabou contra o Corinthians. E aí viralizou isso, né? Mas isso é emoção também, né, Júlio? Não dá, não futebol, é máquina. Futebol é emoção, sobretudo é emoção, né? Júlio, você é um líder, dá pra ver que você é um líder nato, por o que você falou, também eu também me considero um líder nato, então eu identifico isso, você é um líder. Cada presidente tem uma relação com o jogador. Qual que é a sua relação com o jogador? Você provavelmente seja um cara, evidentemente, extremamente motivador. Sim. Você é um cara que dá apoio aos jogadores, quando ganha, dá os parabéns, quando perde, chega lá, perdemos, mas perdemos com raça. Como é que é essa relação? Então, Wagner, essa pergunta é muito legal, porque eu me considero um presidente do futebol. Eu estou no vestiário ganhando ou perdendo. Eu estou com a visão de consciência ganhando ou perdendo. E o jogador sabe que pode contar comigo. Eu convivo com eles. Até agora, essa viagem que eu não pude fazer, alguns... Pô, presidente, você não vai? Que pena, você é o pé quente, é sempre bom estar junto. E eu, quando eu estou numa delegação, eu posso estar na Argentina, estar no Chile, etc. Eu estou lá almoçando no mesmo ambiente que eles, jantando no mesmo ambiente que eles e convivendo aquele espaço. Porque o atleta, eu sei o que ele passa na família, na logística, a quantidade de treino, o desgaste físico, a pressão emocional. Então, a minha convivência é muito próxima, sem perder a autoridade, sem perder o comando, a hierarquia, mas sendo um cara que está do lado. Sentindo as dores. Já teve exemplo de jogadores que passaram uma dificuldade, eu fui o primeiro a dizer, estamos do lado dele. O jogador está recuperado, o torcedor sabe, eu não vou mencionar o nome, ele está recuperado, é titular do time. E ele chegou no momento da vida dele e falou, pô, tô mal, não tenho... O clube abraçou. Então nós temos que entender esse processo esportivo para cobrar resultado, para poder dizer também, como eu herdei um problema, dizer assim, olha, eu tenho um atraso aqui de direito de imagem, nós vamos colocar em dia. Esse diálogo é importante, porque eles não têm culpa do que eu herdei. Eu também não tenho culpa, mas nós herdamos e temos que enfrentar. E temos que enfrentar a verdade. Então o que você falou passa por liderança, passa por uma equipe que também tem que ter a sua liderança, mas passa muito por amor à causa. Porque se você não tiver convicção, você é julgado logo no começo, você tem a emoção da derrota que as pessoas falam, etc. Mas você tem que acreditar no final da obra.
é que nem uma novela, né? Ela tem muita emoção do primeiro capítulo até o final. Mas a gente espera um bom epílogo, um bom final. Lá na Sul-Americana, em Córdoba, na Argentina, nós perdemos o campeonato na final. E eu lembro que eu estava lá, depois de cumprimentar todos os jogadores e familiares que foram no jantar, muito difícil, né? Todos muito tristes. Eu fui tomar um banho para voltar para o Brasil. Aí chegou minha área de comunicação e falou: presidente, você precisa falar. Falei: eu vou falar agora, pode ligar a câmera. E falei dizendo: estou triste como você, estou muito chateado com você, mas a vida é assim. Nós temos que voltar a competir para chegar em mais finais. E é só do seu lado que nós vamos fazer isso. E foi um vídeo duro, porque eu estava quase chorando, porque eu sei quantos choraram e quanto foi triste. Mas é falar a verdade, é falar coração. Outro dia teve um evento no clube, a menina lá ia falar com o mestre de cerimônia, e ela falou assim: presidente, o senhor fala tão bem, como é que eu tenho que fazer? Ela nervosa, ensaiando. Eu falei assim: fala com o coração. Seja você. Fala com o coração. É o maior segredo. E ela falou isso no começo. Olha, eu pedi um conselho pro presidente, ele pediu para falar com o coração. Ela foi bem. Eu até cumprimentei ela. Não tem erro. Você pode errar, você pode acertar, mas você vai falar com verdade. Quem trabalha erra e acerta. Exato. Não é isso? Exato. Nossa, Jaqueline, eu já estou quase sentado aí. Venha. Eu queria te perguntar assim, qual foi o momento, talvez assim, mais difícil, não vou falar mais triste, o mais difícil e o momento mais importante da sua gestão até hoje, que marcou muito para você? 2 momentos. Assim. Puxa vida, foram vários, né? O mais difícil foi quando eu tive a Covid, que a Jaqueline me ajudou muito, entre várias pessoas, orações, energia. Eu fiquei 2 semanas entubado. Então eu estava no meio de uma dificuldade. Nós tínhamos acabado de ser campeão um pouco antes, que foi um momento já de alegria, né? Porque ser no começo da gestão, com todos os problemas inimagináveis, e nós fomos campeões. Saímos daquela euforia, começamos a viver um grande problema e veio a minha pandemia, e veio a minha doença. Eu fiquei internado 1 mês e fiquei 2... Quando eu saí, a dificuldade é grande, porque eu tinha limitação física em processo de recuperação. Quando eu cheguei no CT, era o Crespo, o técnico, um grande cara, ele parou o treino, os jogadores vieram bater palmas, os funcionários e tal, foi emotivo, né? Eu me segurei ali, eu muito fraco, mas já voltando à atividade. Só que quando eu vi o tamanho da confusão que o São Paulo estava vivendo, com a comissão técnica do Crespo, os argentinos, quase que eu falei: eu quero voltar para lá, ficar lá quietinho. Então esse momento foi um momento mais difícil, que a fé, a ajuda, a determinação, né? Porque eu estava no estágio de quase morte, né? Então isso tudo foi um momento difícil, porque eu voltei, mas eu pedi a Deus o seguinte: me dê energia porque eu quero voltar mais forte. E o maior sentimento foi o campeonato, mas não importante pelo título. Era importante para ver crianças novamente comemorando o campeonato, porque crianças até então não tinham visto São Paulo campeão. O último título era 2012, portanto, veja quanto tempo se passou para 21, 9 anos. Tinha crianças que eu via naquele momento da pandemia, as pessoas mandavam vídeo, as pessoas no carpete, nos prédios comemorando, e aquilo me deu uma felicidade grande, porque é a volta da esperança. Se vai ganhar para frente ou não, mas é a volta da esperança. E quando o torcedor vê o que está sendo feito e está indo ao estádio, ele está com essa esperança, ele está com a cumplicidade, ele sabe. Outro dia eu recebi do nosso presidente, tem o Baby, que é o Henrique, o Negão da torcida independente, tem o André da Dragões, e eles todos falam: presidente da reconstrução, presidente que vem da arquibancada, estamos juntos, vamos lutar juntos. Essa conscientização, a gente sabe que às vezes numa hora de uma derrota vai para o espaço, todo mundo fica chateado, mas nós temos que trabalhar nessa semente, na semente do entendimento, que para a gente reconstruir nós temos caminhos. E me dá muito feliz a credibilidade que o São Paulo tem hoje, com as autoridades, com o prefeito, com o governador. O São Paulo foi até o Grupo City, eu fui lá com o Ferran Soriano e trouxe o Ferrarese, que é um jogador importante, que tinha mercado na Europa, hoje quer continuar no São Paulo e vai continuar. Então traz o Lucas, o Ramos Rodrigues. O São Paulo está dando sinais de que está lutando. Agora, não é fácil. Você faz um empréstimo para o fluxo de caixa, cobre isso, cobre aquilo, atrasa aquilo, você está montando uma reconstrução. Mas essa é a perseverança que vai nos dar alegria para continuar. Pensando nisso, né, falando um pouquinho mais do futebol, vamos partir para o futebol da base. Esses atletas que o São Paulo forma, né, o Cotia é uma referência dos atletas de base, e assim, muitos clubes até gostariam de ter essa estrutura, essa infraestrutura que foi criada dentro do São Paulo, né?
que realmente é uma referência internacional, né? Esses atletas, eles são muito preparados lá, eles têm estudos, eles têm toda uma infraestrutura para continuar a vida caso eles não se tornem profissionais. E muita gente acaba saindo de lá, né? Muitos grandes atletas, jogadores acabam saindo de Cotia e às vezes eles saem, não passam nem pelo São Paulo e eles pulam direto para a Europa. Isso é um orgulho, né? É um orgulho, e a gente tem que saber que a grande minoria vai brilhar no futebol. Então você tem que preparar o cidadão. Você mesmo falou, né? Hoje a gente está tentando segurar o jogador o máximo que consegue. Então o jogador agora, o Pablo e o Wellington marcaram 100 jogos pelo São Paulo. Isso era antigamente inimaginável. David Neres, o Antony, jogaram os 30, 20 partidas, o David Neres menos, já foi vendido. Mas também tem o outro lado, o Neverton, que está na base, acabamos de vender ele para a Rússia por 3 milhões de euros. Porque há uma necessidade, às vezes, de acontecer isso. Então não é o objetivo maior. Mas o Gabriel Sara ficou 150 jogos. Então esse é um número legal, que dá uma fidelidade para o jogador. E esse jogador fica bastante tempo para deixar um legado esportivo para depois pensar no legado financeiro. Mas às vezes o financeiro atropela, aliás, e você tem que fazer. Mas o mais importante é o jogador de base ter uma visão de que nem todos vão brilhar. E ele tem que sair de lá para ser jogador num outro clube, ou mesmo no São Paulo, mas principalmente ter valores como cidadão. E tem toda uma infraestrutura, né, que é criada para eles lá, de estudo, de cursos, até o DASP mesmo levou para eles cursos profissionalizantes, para que se eles saírem de lá sem um contrato profissional, sem uma assinatura de um contrato, que eles pelo menos saiam de lá com um mínimo de estrutura para viver em sociedade com alguma coisa que eles tenham aptidão e tal. Então eu acho isso muito legal, porque é um respeito pelo ser humano. Pega aqueles meninos que estão começando a vida, porque o jogador, né, que entra ali, que faz a peneira, que tem a oportunidade de fazer parte desse seleto grupo de atletas da base, é um sonho. Sim. Esse é um sonho de criança. Você queria ter sido um grande jogador de futebol. Eu cheguei a fazer teste, então... Você fez teste no São Paulo? Fiz. Eu fiquei lá, voltei 3 vezes semana, mas era muito engraçado. E você ficou frustrado porque você não bateu? Não, você bateu o recorde. Não, no Carrefour foi 11. Eu fiz 3, a vantagem é que eu cheguei a voltar, mas eu não ia ter a qualidade de ser um craque, embora eu jogava na várzea mais ou menos bem lá, mas não seria a qualidade na várzea, tive que trabalhar com 13 anos, eu já era office boy. Mas eu lembro que a gente ia fazer teste no terrão do Morumbi, onde a área social tem um belo campo hoje, era terra. E não tinha condição de uma boa chuteira. O teste era feito lá? O teste era feito lá. E já tinha Cotia? Não, imagina. Nossa, o São Paulo não tinha nem lugar para treinar. O teste era num terrão, era um campo de terra. Então não tinha, os jogadores treinavam lá. E eu fui fazer lá. E o seu Firmo, quem sabe da história, já falecido, eu me lembro que eu cheguei, acho que eu tinha 11 anos, 12 anos, eu não lembro. Eu fui lá para me apresentar, ele falou, menino, era assim, que posição você joga? Eu falei, meia direita, antigamente era o 8. Ah, eu jogo na meia direita, onde eu jogo lá na várzea e tal. Então você vai jogar de esquerda? Não, você vai jogar de ponta esquerda porque é o que tem, senão você vai embora. Tá bom. Eu fui para ponta esquerda, claro que eu não conseguia jogar. E ele falava, você tem que ir para ponta esquerda e ir para a linha de fundo e cruzar. Eu não tinha essa condição, né, de jogar. Aí eu caía para o meio. E é para fazer uma jogada ou outra, para ver se eu seduzia os caras. Aí ele falava, eu tô falando para você ir para a ponta esquerda, né? Então, o futebol era assim. Mas ele era um grande preparador, um grande... depois eu conheci ele mais à frente, contei essa história. É claro que ele nem lembrava. Ele não lembra, mas eu lembro perfeitamente. Doeu em você. Foi 3 vezes. E claro que a vida da gente, eu estava acostumado na várzea, e depois eu tive que começar a trabalhar como office boy, tocar minha vida, estudar, né? Mas foi um aprendizado. Agora, é claro que quando eu vejo aquela cena, eu me lembro daquela cena e vejo o que tem Cotia hoje. Hoje você tem a bola boa, a chuteira boa, o gramado bom, a condição, a alimentação. Então você tem uma condição maior. E o futebol feminino que você tinha colocado, que é importante colocar, nós temos que entender que o futebol feminino do São Paulo faz o máximo dentro da categoria de base no profissional, dentro de um orçamento que é possível. Nós também temos projetos para a gente avançar, mas com o dinheiro que é possível ter. Porque essa questão de falar, temos que ganhar ali, temos que ganhar aqui, eu precisaria de uma receita de 1,5 bilhão, que a nossa receita, que já subiu muito, bate quase 700 milhões. Já cresceu muito, mas ainda não dá. O cobertor ainda é curto. Ora cobre a cabeça e descobre os pés, ora cobre os pés e descobre a cabeça. Eu queria só dizer que é um prazer estar aqui. Acho que nós estamos chegando no final. Ainda não acabou, não. Ah, não? Não acabou, não. Eu quero saber mais. Eu tô vendo o reloginho ali. O reloginho tá indo... Não... 12 horas com Nossa! Não, ainda tem mais esporte que eu quero saber. Imagina, tem mais coisa do São Paulo. Bom, Compromisso. É compromisso. Tá.
Não, então, essa questão do futebol feminino é super importante, porque agora teve a Copa do Mundo, né? De futebol feminino, e ela teve muita visibilidade, coisa que nunca teve, chamou-se muita atenção para o futebol feminino, para dar essa conscientização. Porque o futebol a gente sabe que é um esporte masculino e, assim, sempre foi, e até a Daniela até citou que há pouquíssimos anos atrás era proibido, né? Poucas décadas, 10 anos atrás, era proibido mulher, 20 anos atrás. Mais atrás. Mais. Mulher jogar futebol, né? Mas aí é um desafio, é uma conquista. E eu acho que, assim, os clubes de futebol, quando você fala não tem receita, cara, por que não pega uma parte, então, da receita do masculino e joga no feminino e impulsiona isso daí? Faz alguma coisa para poder impulsionar o futebol feminino. Dá mais visibilidade, deixa as mulheres criarem mais. Assim, sabe? Deixa a gente aproveitar um pouco mais, brilhar um pouco mais dentro dos campos, porque... as meninas precisam disso, e elas precisam desse tipo de confiança, desse tipo de apoio financeiro, sabe, salário, patrocínio. Fala, presidente. Então, o Fala Presidente é bom. Nós temos um orçamento importante para o futebol feminino, então o São Paulo já dispõe um bom dinheiro. O que a gente tem que entender, a mulher não votava na eleição, né? É uma transformação, assim como era proibido de jogar futebol. Mas é um crescimento que o mercado tem que vir junto. Às vezes eu vejo assim, a mulher tem que ganhar igual ao homem. É perigoso essa comparação, porque são mercados. Por exemplo, agora as mulheres tiveram uma Copa do Mundo com bela transmissão, agora os campeonatos são transmitidos, mas precisa melhorar muito. Então tem muito talento nas meninas que jogam. O São Paulo mesmo tem a Cléo, que dirige o futebol de base, faz um grande trabalho. O Belardo no futebol, vamos chamar profissional. O São Paulo tem uma parceria com o Centro Olímpico. O São Paulo tem que destinar o seu orçamento, que já é muito, eu não vou aqui colocar valores, mas é muito, que é o máximo. Nós não podemos também... não adianta você tirar de um lado e pôr do outro. Até porque a fundação do São Paulo, o São Paulo Futebol Clube, começou com o futebol masculino, e o futebol feminino tem menos tempo ainda. Então é um processo de mercado. Mas é um processo de construção também, né? Para melhoria. Mas com o pé no chão, com equilíbrio. Você vê, nós fizemos um esforço quando veio a Formiga jogar no São Paulo, e as meninas têm têm feito um grande trabalho, têm conseguido bons resultados. Eliminamos o Palmeiras em dois jogos, um em Santo André e outro no próprio Allianz Parque. As meninas jogam muito. As meninas, agora o futebol de base conseguiu eliminar o Corinthians, ou seja, é um futebol que está numa construção. Agora, é claro que o presidente, ele tem também um basquete campeão, que nós precisamos olhar. É muito difícil quando você tem toda a situação de dívida, o que nós herdamos de São Paulo, você tem que ser responsável, né? Então você tem que destinar, claro, o carro-chefe é futebol masculino, porque é o futebol que fundou o São Paulo, é a razão maior de tudo. O futebol feminino, que veio como acessório e hoje é importante para o São Paulo, ele vai crescer de forma sustentável. Meninas, olha, eu estou fazendo isso por vocês, hein? Não, mas porque eu acredito. Ele tem que crescer de forma sustentável, de acordo com o mercado. Nós somos os primeiros a dizer, o mercado, eu fico feliz quando a televisão entra para transmitir e comprar direitos de campeonato feminino, e isso tudo vai crescendo. Né? Material esportivo, patrocínio. Então o São Paulo está atento, alguns clubes têm o time principal, nós temos categoria de base e principal, então a gente pensa numa forma... Ontem mesmo eu tive uma reunião com um patrocinador eventual, que não sei se vai dar certo, que eu falei apenas do futebol feminino. Então eu abri uma pauta com o patrocinador para trazer condição para o futebol feminino. Porque é esse movimento de mercado que tem que ter. Agora é uma luta. Eu não posso pegar um dinheiro que eu não tenho uma receita correspondente e alocar numa outra modalidade. E o basquete também tem que se pagar, o futebol feminino tem que se pagar, o masculino. Essa é a grande briga, é o grande desafio. Porque quando eu cheguei no São Paulo, eu tinha 4 processos na FIFA. Isso quer dizer que o São Paulo poderia não ter mais autorização de funcionamento, contratar jogadores, ou até cair para uma divisão menor. Tamanho é a sanção da FIFA. Nós nos viramos, pagamos um compromisso de curtíssimo prazo, na época eram 82 milhões, eu nunca esqueço disso, nós assumimos em janeiro, e em março praticamente estava tudo quitado. Eu fiz isso porque eu tenho uma maquininha de dinheiro? Não, porque voltou a credibilidade, nós fomos a bancos, sentamos e fizemos planejamento financeiro. E vai chegar um momento que a gente olha para trás e fala, pô, o futebol feminino tinha um tamanho, já está maior. E ele vai crescer. Assim como o mercado vai crescer. E é tudo muito sinergia. Anteontem eu tive um almoço que nós falamos apenas do produto futebol feminino para o patrocinador. Se vai dar certo ou não, não sei. Mas nós vamos buscar.
E claro que o patrocinador ele fala assim, tem transmissão de televisão, tem visibilidade, aí já entra no mercado. Eu não posso garantir isso. Eu posso garantir que quando vai a camisa do São Paulo, tendo transmissão de televisão, ele vai ter visibilidade e retorno. Então é uma luta constante. Mas que o futebol feminino é um caminho sem volta, é um caminho sem volta. Legal. Você falou do basquete. Era uma outra pergunta. E tem algum outro esporte que representa o São Paulo, além do futebol feminino, masculino e basquete? Tenho. Nós temos o futsal, né? Nós temos a natação de sócios, nós temos o tênis de sócios que são premiados. Essa é uma dinâmica difícil, porque esses esportes que são modalidades que não sejam futebol, eles que tem que ter tem que ser sustentável. Ele tem que ter patrocínio, e aí entra a devoção de muitos sócios, dirigentes. Então a gente sabe que tem valores no tênis, no futsal, no vôlei, né? Então eles têm uma dinâmica de buscar faturamento. O basquete cresceu, o basquete caiu nas graças, chegamos a ser campeão da Libertadores da América e vice-campeão mundial. Campeão paulista na NBB, é um time muito bom, mas que todos eles têm a mesma orientação financeira. Tem um limite de gasto, uma redução necessária, às vezes, de custo, para que a gente continue exercendo Eles têm que ser autossustentáveis. Tem que ser autossustentável. Ou, pelo menos, que você tenha um subsídio pequeno que não interfira no dia a dia. Porque é muito difícil, é uma máquina que tem 1.000 pessoas, 1.000 funcionários. Eu tenho unidade no Morumbi, Cotia, Barra Funda. Eu tenho uma área social que eu tenho que preservar com qualidade, porque me dá uma receita importante. Com a autonomia que nós temos, ela tem funcionado. Então é uma dinâmica difícil. Quando você tem uma... Eu brinco assim, nós temos credores, né, que nós herdamos. Quando o narrador na televisão fala, São Paulo passou de fase, ganhou 4 milhões de prêmio. No dia seguinte, em credores, eu tenho 80 milhões buscando esses 4 milhões. Ele bate na porta e diz, presidente, eu falo, entra na fila, porque é assim que funciona. Então é uma situação muito difícil. Quando o narrador fala que eu ganho um prêmio, nós ganhamos um prêmio, eu falo, no dia seguinte eu vou receber e-mail, cartinha, notificação, porque o credor que esperou e nós estamos honrando, pagando, ele quer pegar a parte dele, o que é legítimo. Não fui eu que constituí essa dívida, mas em nome de São Paulo eu tenho que honrar. É isso aí. Nada como toda a sua despesa é compatível com o tamanho do São Paulo Futebol Clube. Porque se você fala de 3 unidades e ainda mais uma área social, você está respondendo por tudo isso. E se o volume é grande, é porque se o São Paulo fosse pequenininho, isso daí seria pequenininho. Sim. O tamanho do São Paulo acaba sendo... São Paulo tem as receitas, as maiores receitas é televisão, é bilheteria, hoje muito importante. E são receitas que quando você vende jogadores, patrocínio e tal. E o jogador, quando ele é vendido depois, que ele foi vendido lá, o exemplo, Casemiro. O Casemiro foi vendido lá atrás. A partir do momento que ele é revendido, o São Paulo tem uma solidariedade que ainda recebe um percentual pequeno, mas recebe. Então o Casemiro foi para o Manchester United e o São Paulo pegou quase 10 milhões de reais de um jogador que foi pela formação. É uma lei que nos protege os clubes formadores. Então as receitas entram, mas as despesas são muito grandes, porque hoje eu brinco que um jogador de salário, muita gente não entende isso, um jogador que vamos chamar assim, um salário médio, pequeno, para você ter um time competitivo, você está falando de 200, 250 mil. Hoje um jogador de alta performance é mais de 1 milhão por mês. E quanto não custa uma folha dessa? Então, ou você tem qualidade ou não tem. Então você tem que fazer o que é possível fazer para tentar trazer competição. É uma arquitetura muito dura. É um jogo de xadrez, é muito difícil. E às vezes você, como ser humano, na televisão acontecia isso, no rádio que você dirigiu, você traz um talento, às vezes aquele talento não corresponde, você aposta, você contrata 5 artistas na televisão, só 2 dão retorno. Então o futebol não é diferente, você mexe com talentos, né? Mas o importante é você ter um coletivo que dê muito mais qualidade do que a exceção que não funciona. Você sempre falou sobre profissionalização, profissionalizar o futebol, isso daí eu acho que em todos os aspectos, né? Quando a gente pega uma arbitragem, que às vezes, olha, isso daí agora que eu vou falar até... Quando você pega uma arbitragem que às vezes a gente pensa assim, poxa, isso daí tá estranho, isso daí tá suspeito, dói no coração. Mas não como um dirigente, mas como um torcedor. Você olha e fala assim, tem alguma coisa estranha aí. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre compliance. Que aí entra a questão da transparência, tanto do dirigente cobrar, né, daquela entidade maior que fez aquela escalação, e isso já aconteceu algumas vezes, e você correu atrás dessa justiça,
né? Você acha que existe essa transparência de dar esse retorno, de dar essa satisfação? A cara dele. Essas perguntas são complicadas. Eu tenho por tese acreditar no ser humano e nas instituições. E elas têm erros também. O ser humano, todos nós erramos, as instituições erram. O que nós precisamos é aprimorar o processo. Então, quando você acha... Eu faço isso no privado, dificilmente eu reclamo de arbitragem publicamente. Por quê? Porque o mundo é corporativo. Os árbitros são vários, e tem bons, tem os que são Mas você menores. não acha que isso daí tem que se profissionalizar também? Mas está num caminho de profissionalização. Porque a partir do momento que o cara ele é um profissional na área, ele vai trabalhar só com aquilo dali. E ele vai ter que cumprir, ele vai ter que responder. E a gente pega, às vezes, muitas falhas e fala, cara, não foi pênalti. E o cara deu um pênalti. Não, existe... Cara, essa linha tá torta. E a linha tá torta, realmente. Não, existe uma coisa que eu falo o seguinte, eu quando eu sinto um erro desse tamanho, eu tenho um caminho direto com a CBF ou com a federação, os presidentes me conhecem, de eu mandar uma representação, algo escrito, e não vou para a imprensa, porque eu não quero fazer disso um escândalo que não vai ajudar. Claro que às vezes ganha proporção, porque um jornalista conhece que você fez aquela representação, vaza, mas eu tenho já que entender que é um processo. Hoje o árbitro, a maioria deles tem uma profissionalização. Você vê árbitro que apita no domingo, depois pega um avião, concentra e apita, porque ele concentra também, e ele apita na quarta. Tem a tecnologia do VAR, que ainda no Brasil precisa avançar. Não a qualidade tecnológica, mas das pessoas que operam. Mas é um processo, eu tenho muita dificuldade, mesmo quando sou prejudicado, de sair esbravejando. Claro que às vezes a gente não aguenta e fala, mas eu acho que nós temos que colaborar, nós temos que melhorar a profissionalização, e acho que isso vem de acordo com o que o processo do futebol, da transparência, vem exigindo, né? Porque nós temos que entender que quando você disponibiliza um áudio do VAR, tem que disponibilizar de todos os jogos, da forma dinâmica e padrão. Isso é um processo. Seria muito fácil para mim jogar toda a responsabilidade apenas na arbitragem quando acontece erro. Porque às vezes acontece erro a meu favor também. Já aconteceu. E esse erro é subjetivo. É muito difícil o futebol, porque às vezes o erro para mim para você não é, o VAR é encarado de forma diferente. Então nós temos que ter cautela. Eu sou um dirigente que tenho cautela. Claro que eu fico chateado quando vejo um erro que prejudica o meu time, mas eu tenho que fazer isso nos bastidores e nunca publicitar isso, porque nós temos também árbitros bem intencionados, e muitos, a maioria deles são, não tenho dúvida, e também as pessoas querem acertar. Isso também é ética, né? Tem que ter ética, até para você reclamar, para você exigir, você tem que ter ética. O árbitro é o único profissional que quando ele entra em campo, o trio de arbitragem, antigamente eram só 3, agora tem o quarto, agora tem o VAR, tem não sei o quê. Mas quando entra o trio de arbitragem, que é o árbitro e os 2 auxiliares, ele já é xingado quando ele entra. Ele nem começou o trabalho e é xingado. Para que tem juiz, né? Então, essa coisa, a gente tem a emoção do futebol, porque quando você fala em juiz, o que eles falam? O juiz é ladrão. Pô, calma. Então a gente tem que ter calma. Eu acho que isso também é um exemplo a contribuir. Às vezes eu vejo dirigentes exagerar um pouco nisso. Acho que não é o melhor caminho. Acho que o dirigente é torcedor, dentro daquele momento que ele está torcendo. Fora, ele tem que ter a responsabilidade de produzir algo bom para o futebol. E passa também para discutir os erros internamente, mas não escancará-los, porque aí você vai estar trazendo uma dinâmica ruim para os profissionais, porque a grande maioria quer acertar. Eu sei que você está aí com a sua agenda apertada, eu já vou te liberar, mas eu só quero saber uma última coisa. Eu sempre pergunto para as pessoas... Antes de você fazer essa última, eu quero fazer minha última, que é Opa, que é com prazer. muito importante. Com prazer. Fala. Assim, eu vou até deixar a câmera nele, porque envolve, assim, é uma coisa pessoal, você vai entender bem. Você é um cara que nasceu na Zona Leste de São Paulo, Sim. Provavelmente uma família também humilde. Sim. Foi office boy com 13 anos de idade. Sim. Já sonhou em ser jogador de futebol, já tentou ser jogador de futebol. Apesar de se achar assim, não vou ser nunca um craque, mas você tentou porque tinha o sonho. Claro. E quando a gente vai evoluindo na vida, nem sempre a gente para pensar em todas as etapas para chegar onde a gente chegou. Mas hoje você é o presidente de um dos principais clubes do Brasil, que é o São Paulo, mais de 20 milhões de torcedores. Você para pensar da sua importância dentro do futebol e qual é o sentimento que você tem hoje sendo presidente de um dos maiores clubes do Brasil? Qual que é o sentimento quando você chega na sua casa,
na frente da televisão, fala, caramba, eu sou o presidente do São Paulo. Como que é isso? Então, Wagner, essa pergunta é bacana. É um orgulho muito grande. Aliás, eu sempre agradeço a Deus a muitas coisas, né? Às vezes você tem mais do que merece ter. Mas ter saúde, eu fui uma prova viva da dificuldade, e quando você tem saúde, você tem que orgulhar. A minha maior preocupação é a responsabilidade assumida. Porque você tem vidas, né, que são colaboradores em primeiro momento, atletas, etc., e tem os torcedores. É muito ruim quando o torcedor está frustrado. Você se sente um indutor da frustração, ou por erros, ou por incompetência, etc. Então são dois parâmetros, a de gratidão, de orgulho, e a de preocupação pela responsabilidade. Agora, como você falou, da onde eu vim, da minha arquibancada, eu sei o que o torcedor espera, né? Claro que eu tenho a responsabilidade da caneta, das condições todas, mas aquela coisa de torcedor não saiu de mim. Eu brinco que eu saí da Parada 15, mas Parada 15 não saiu de mim, porque lá é minha essência. Lá é onde eu tenho que ver todas as minhas origens para ver que eu não posso ter o salto alto, que eu não posso ter... Às vezes é claro, você está cansado, você não vai... Até eu quero aqui cumprimentar vocês pela qualidade do podcast e avisar, tem vários outros podcasts que me convidaram, eles vão me ver aqui, vão falar, pô, o Júlio não foi lá, etc. Eu vou oportunamente, eu não estou indo porque aqui é um assunto específico, de ESG, que eu acho já estava agendado há muito tempo também, mas eu acho que esse sentimento, Wagner, de verdade, você lida bem com a imprensa, até porque nós somos colegas, às vezes eu vejo uma injustiça escrita por blogs ou por pessoas. Antigamente, eu era de um tempo que a televisão tinha 5 canais, o canal 2, o canal 4, o 5, o 7, depois veio o 9 com a RTV Manchete, o 11 e o 13, 5 ou 6, era isso. Depois vieram tudo esse monte de canais por assinatura, depois pay-per-view. Hoje, esse aqui é um canal. O blog lá é outro canal. Hoje, um influencer é um canal. Então, nós temos, sei lá, 3.000, 4.000 canais. Olha como mudou isso. E, às vezes, eu vejo muita gente que a caça de clique num blog ou numa postagem comete erros absurdos e mentiras. E total irresponsabilidade. Então, isso me dá uma chateação, porque, às vezes, o cara põe assim, uma foto minha e uma chamada assim, Júlio Casares vende o melhor jogador de São Paulo. Quando você vai na matéria, não tem nada a ver com o melhor, não tem nada a ver com venda, mas aquilo atraiu muito clique para ele. E é de uma responsabilidade grande. Outro dia estava almoçando com uma pessoa que não tinha nada a ver com o meio do futebol. E o cara colocou, me viu no restaurante, está almoçando com um empresário de futebol, tem aí a venda de tal jogador. Então, esse tipo de gente que não é qualificada e que multiplicou bastante, também traz uma preocupação. Porque a coisa mais difícil do mundo, você que está nas redes sociais, etc., você olha a tua figura lá, teu rosto, com uma mentira. E você não pode ficar ligando, desmentindo, fazer uma nota. Você só vai fazer isso. Você tem que levar. Só vou fazer isso. Então, tem que levar. Então, esse é o grande lado da chateação disso tudo. Porque você perde é claro que às vezes você tem uma privacidade legal. Hoje nada que eu faço, eu consigo não ter alguém falando e vendo. O que é problema? Não tem problema nenhum, porque eu não procuro fazer nada de errado. Mas você perde a privacidade, né? Então hoje é muito difícil isso. Agora, que dá um orgulho a instituição de São Paulo. Dá, né? Fala assim, pô, como é que eu cheguei e virei presidente, né, de um clube? Eu saía lá de 1h10, meu pai contando as moedas para ver jogo, e hoje eu dirijo um orçamento de 800, 700 milhões de reais ano. Trato de uma contratação de milhões em sigilo e o jogador veio pela credibilidade. Então é responsabilidade. A importância que você tem é muito maior que esse dinheiro. Muito. Exatamente. A importância sua é maior que o dinheiro que você administra. Porque você só administra esse montante porque você está no cargo que está. Sim. Então, é exatamente isso que ele quer saber. Estar no cargo que você está, não o dinheiro, não o montante, não. Sim. Sabe, você saiu de lá onde seu pai contava moedinha e hoje você está num posto de liderança desse clube em que você ia contando as moedinhas. Sim, nessa linha. Agora, eu poderia ter vendido, ou talvez conversado para vender, 2 grandes jogadores nossos, né? Como já aconteceu no passado. Eu posso ter um resultado econômico no final do ano não tão bom, mas eu não vendi, porque eu quero que ele deixe um legado para o time de futebol. Eu lembro que o Dorival falava na coletiva, olha, eu pedi para o presidente não vender, pelo menos manter. Nós trouxemos o Lucas e o Ramos Rodrigues, ou seja, nós aumentamos a qualidade. Agora, foi muito bom. E vai chegar um momento que vai ter que vender. Então a gente tem esse esforço. Se você tiver apenas um financeiro, um financista dentro dessa gestão, ele vende.
a glória, o campeonato, pode acontecer com o cara, sem o cara, mas ele vende. E eu não penso assim, porque eu quando eu era apenas lá o torcedor da arquibancada, eu falava, eu fazia orações que a gente brincava na época para não vender um jogador, como o São Paulo tinha. Não pode o dirigente vender. É a mesma coisa hoje. Claro que vai ter necessidade de vender e vai vender. Mas eu tento segurar o máximo que eu posso para que esse jogador dê alegria ao torcedor e a todos nós. E aí, depois que ele deixar um legado esportivo, ele vai deixar um legado financeiro. É isso aí. Tem mais alguma pergunta, chefe? Eu cheguei. Obrigado. Parabéns. Ó, para você ter uma ideia, a gente já jogou uma partida e já estamos na prorrogação. São os acréscimos. Já estamos nos acréscimos, Levantou a placa. Então vai levantar a placa, levantou a placa de 7 minutos, tá bom? Tá bom. Então aqui já tem quase 5 minutos, você tem 2 minutos então para me responder. Dentro dessa agenda ESG, dentro dessa agenda 2030, né, onde se encerra aí essa tentativa de mudanças, de adaptações, para a gente tentar realmente salvar o planeta. Mas eu sempre pergunto, como é que você enxerga o futebol daqui a 7 anos, né? Quando fechar essa agenda 2030? Porque a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de inclusão e a gente está falando de transparência de gestão. Você acha que muita coisa ainda pode melhorar quando a gente fala de manipulação de jogos de resultados, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de violência contra a mulher, quando a gente fala de meio ambiente, de produção de lixo, descarte de lixo, uma conscientização maior das pessoas? Como é que você acha que vai ser daqui, né, até 2030, esse comportamento das pessoas com relação ao futebol? Eu espero que cresça, mas eu também não posso. O São Paulo já está fazendo muito, faz muito, mas eu tenho sempre uma convicção que nós estamos na cartilha do ditado, daquelas cartilhas da escola pública, que é o começo, ou da tabuada. A gente tem que primeiro entender que ainda falta muito. Agora, para faltar muito, você tem que fazer o pouco. São Paulo, eu acho que dentro da introdução já fez bastante e vai continuar. Eu acredito que só vai ter um grande resultado se os clubes se unirem. Porque não adianta só uma instituição. São Paulo tem 22 milhões, o Corinthians tem 32, o Flamengo tem 40, eu não sei, eu não quero ficar falando números assim para não criar uma polêmica, mas se todos se unirem e virar uma causa do futebol brasileiro, eu acho que nós vamos chegar em 2030 não só com um quadro diferente, mas com hábitos diferentes. Porque as pessoas produzem lixo, as pessoas criam conflito com a natureza pelo hábito. E o hábito você só combate com exemplos e com ações, né? E elas não podem ser isoladas, ela tem que ser do cidadão, nas escolas, etc. Então, respondendo já que a tua pergunta, eu acho isso. Eu acho que tem que ser ações desenvolvidas coletivamente e incansavelmente trabalhadas, como são os professores do nosso tempo que trabalhavam o ditado, trabalhavam a tabuada, que são coisas da premissa básica para depois você defender teses doutorais. O Brasil está muito aquém de uma cultura europeia, de uma Suíça, mas ele tem uma riqueza de pessoas, de habitantes e de natureza, que é um exemplo para o mundo. Por que nós vamos produzir? Porque talvez os governantes e os líderes, e aí eu incluo todos nós somos líderes, eu incluo, falta fazer mais. E eu acho que é isso que precisa cultivar na cabeça das pessoas. Então você acha que ESG no futebol é fundamental para uma mudança de cultura da sociedade? Tão fundamental que estava agendado, eu vim aqui, 97 minutos, eu estou aqui falando, eu acho que... Não, é verdade, o canal, a iniciativa, vocês estão de parabéns, é tão fundamental, mas também o empresário tem que entender que ele precisa apoiar. Ele precisa apoiar canais como esse, ele precisa apoiar clubes que têm esse desenvolvimento, porque o empresário também não adianta só fazer discurso ou colocar a marquinha dele lá num simpósio. Ele tem que atuar, ele tem que ter uma vida prática, em parceria com o clube, em parceria com um canal como esse. O canal de vocês pode ser o grande desenvolvedor, né? Eu criei uma área de inovação de São Paulo, nós vamos desenvolver startup. E eu sou claro, eu também quero ganhar dinheiro com startup. Além das startups que nós vamos ter na área de inovação, criar boas soluções para a cultura, eu vou me apropriar do projeto onde São Paulo vai ser sócio. Se amanhã chegar lá o Pedrinho, o Carlinhos lá, geralmente esses jovens são muito ligados nessas questões, e vão sentar lá, vão desenvolver. Eu falo assim, olha, o São Paulo quer, junto com você, ser sócio desse projeto. Essa sala de inovação, que nós vamos ter também um camarote, vai produzir um novo negócio para São Paulo e que tenha sempre uma visão de ESG.
E acho que aí sim nós podemos atuar em sintonia para que a área de inovação possa trazer soluções e dar tarefas para essa juventude desenvolver, porque a startup surge, você tem que desenvolver, você tem que acelerar, que é a nomenclatura deles, aceleração. Você tem que acelerar e colocar produtos na mesa. E essa área de inovação vai ser bom para a comunidade, para a SG e para o São Paulo economicamente também. Presidente, muito obrigada pelo tempo que você passou aqui, pela prorrogação na nossa partida. Estou aqui, falei bastante, espero não ter cansado, mas foi muito bom. Parabéns pela condução. Obrigada. Do programa, do episódio. Parabéns ao Wagner, que também tem uma origem na comunicação, isso é tão importante. A comunicação que mudou tanto no Brasil. Nós que éramos do tempo... Eu vou contar aqui uma coisa. Eu também adorava a rádio, né? Adoro ainda, mas o rádio mudou muito. Mas eu lembro que na década de 60 eu ouvia programas populares e sempre tive essa ligação com a questão da maioria. Olha. Nossa. Aí. Apitou, o juiz apitou. Eu vou terminar. Vou apitar. E só para complementar, e tinha um programa, salvo engano, que o Silvio Santos narrava na Rádio Pauli, Rádio Nacional, que era Histórias que o Povo Conta. Então ele recebia cartas, histórias que a pessoa contava, e ele contava, dramatizando aquilo. E a gente jogava futebol na rua, e tinha lá uma vizinha, Dona Enedina, nunca esqueço, ela punha esse rádio bem alto, e a gente jogando futebol, ouvindo a narração do Silvio Santos. Eu falei, cara, que coisa genial isso. E lá nesse mesmo dia, no meu livro eu escrevo isso, eu fiz uma coisa, sem saber, o primeiro name rights de um campeonato de rua. A gente de rua, o que vai chamar? Vamos criar uma Taça Ninho, Leite Ninho, né? Como é que vai ser isso? Não, vamos lá no armazém lá do cara que compra da Nestlé. Ele já começou na infância. Ser e aí na infância. Nós compramos, falamos assim, nós vamos dar o campeonato lá de Taça Ninho. O cara, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso que você dê várias latas de ninho para as famílias dos molecadas. Era uma permuta. E aconteceu. Então eu brinco que, sem eu saber, era o name rights. Porque eu demos o nome da Taça Ninho, era a própria lata, a taça, que ela foi estilizada, virou uma taça mesmo. E era a Taça Ninho, tal. E o cara gostou tanto que a Nestlé mandou caixas e caixas. Porque bacana. Ele era um armazém que ele comprava da Nestlé. Quando o cara contou, caramba, eu quero saber disso. E o cara mandou caixas, nós abastecemos toda a rua lá, cada um com grandes caixas de leite ninho. Então a vida é criação, é criatividade e posicionamento. Então eu quero felicitar, obrigado. Explodiu o horário aí, mas foi com gosto e eu me senti à vontade. Ai, Júlio, muito obrigada. Gente, então é isso aí, Planeta ESG, terminando aqui mais um episódio com o presidente Júlio Casares. Falamos pra caramba dessa agenda, dessas 3 iniciativas, né, que é ambiental, social e governança, que é a transparência na gestão. E o São Paulo está aí dando exemplo nessas 3 atividades, que eu acho que é super importante, que eu acho também que isso começa de dentro, tá? A gente também tem que cuidar do meio ambiente, temos que cuidar do próximo e temos que ser transparentes nas nossas relações interpessoais. Então, quando começa de dentro, fica muito mais fácil, que nem ele falou, ele citou exemplos desde a infância, já começava de dentro, então ele acreditou nisso e colocou tudo que ele acredita dentro dessa nova atividade dele, que já não é tão nova assim, né? Que se Deus quiser ele vai ser reeleito para dar continuidade em todo esse processo que ele começou, para fazer dessa gestão do São Paulo atual uma grande gestão. Então fica aí o exemplo. Eu quero pedir para você, se você é São Paulino, corintiano, palmeirense, não importa, o que a gente está falando aqui é de ESG, compartilha com quem for, mas compartilha, porque isso daqui são conteúdos que é para levar para a vida, tá? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá lá o joinha, aperta o coraçãozinho sempre que você puder, porque esse engajamento é muito importante. Se você quiser comentar, por favor, tá à vontade, também gera engajamento. E se também puder, né, compartilhar o máximo... Eu até esqueci que eu ia falar, que você estava me olhando aí prestando atenção aqui. Eu assisto, me esqueci. Eu tô aqui participando e assisto tudo. Mas é isso aí, gente. Até o próximo episódio. Então, muito obrigada e até semana que vem.